Eu pensei em fazer esse vídeo sozinha, a partir dos meus conhecimentos de Raul Seixas, mas eu tive uma ideia melhor. Convidar esse cara maravilhoso que sabe Alright. tudo de Raul, é o Billy Seixas, aqui da cidade de Presidente Prudente. Eu, na minha opinião, acho que é o melhor cover de Raul. E vamos começar essa entrevista maravilhosa, diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela. Tá começando mais um vídeo desse canal. E a nossa playlist nova chama Talk Me, né? Raulzito falava bastante inglês. Sim, sim. E nós estamos aqui com o Billy Seixas. Antes de mais nada, quero mostrar essa camiseta aqui, gente, pintada por mim, tá? Tá disponível essa arte na minha loja, na Shopee, então tem link aqui na descrição. Eu vou falar de vários links que você vai poder acessar esse conteúdo, material e produtos, tudo mais, pelos links da descrição, tá bom? Então aqui o nosso Billy Seixas. E aí, como vai, meu amigo? Bom demais. É muito bom estar aqui contigo. Só uma observação, esse que é o melhor. Não vai por esse caminho, ela é muito generosa, viu? É bondade dela. Eu sou um eterno aprendiz do aluno, estou sempre aprendendo. Né? Billy Seixas, conta então, vamos começar contando um pouquinho de quem é o Billy Seixas, da sua infância, como você conheceu e se conectou com o Raul. Assim, Billy Seixas é um menino maravilhoso, né? Em certo sentido, mais caprichoso, vamos dizer assim. Eu saí de casa aos 12 anos de idade, né? E nós tínhamos, assim, uma diferença muito grande, uma discrepância muito grande com meus familiares. Eu não me reconhecia na família. Então eu olhava para meus pais, para meus irmãos e me sentia diferente. Falei, esse povo não é parente meu. E isso é uma fala inédita minha. Nunca disse isso em lugar nenhum para ninguém. Olha que privilégio que a gente está tendo, gente. Então, assim, eu me obriguei a me retirar. Então, eu saindo daí, eu parti, peguei um saquinho, botei umas roupas e saí, fui procurar emprego para trabalhar. Tinha 12 anos de idade. Fui para uma fazenda, né? Não conhecia o cidadão. E quando eu cheguei, ele estava me esperando. E disse, ei, menino, eu estava lhe esperando. E foi falando e eu me senti acolhido. Então, assim, eu falei, aqui é a minha família, me encontrei. Era um homem só. Aí agora chegou eu, mais um, dois. E foi, assim, uma experiência muito grande, inacreditável mesmo. Só vivendo para você saber o quanto era muito mágico. Porque o homem tinha uma barba até o umbigo, assim, um cabelo até a cintura, parecia um índio. Só que Já ele era tinha essa estética bem mágica, mago, né? né? Mago. Ele Mato Grossense. Foi o meu primeiro mestre. Meu primeiro mestre. E ele tem parente aqui presente, presente. Então, a partir daí, nós tivemos diversas experiências, me ensinou muitas coisas, como, por exemplo, eu vou só citar uma aqui para não ficar muito longo o vídeo, nós na casa não tinha nem porta nem janela, ele arrancou todas, e criança pergunta, né, ô, fulano, por que o senhor arrancou, né? Menino, porque de manhã você abre a porta, tarde fecha a porta, então arranca logo, joga fora e deixa aberto, menino. E tem uma outra vantagem, dizia, que malandro que quer, às vezes, roubar, fazer alguma maldade, olha, pensa que tem gente, que a casa está aberta. E de fato funcionava, né? Ele viajava, a gente saía e ficava lá Tudo aberto. aberto. E não tinha ninguém de guarda, nem Então cachorro. ele fazia ali uma psicologia reversa, né? Exatamente. Porque a gente vive mesmo muito essa cultura do medo. Ele trabalhava com o oposto disso. Exatamente, é. Ele não tinha medo, ele confiava muito na capacidade dele, ele tinha visões, né? Por exemplo, várias visões, mas vou contar uma aqui. Estávamos dormindo, nós dormíamos em rede, quando chovia, vento forte, a gente tinha que desarmar e ficar escondendo da água, né? E nós dormíamos, tinha uma cocheira próxima da casa para esse episódio, quando ocorria. Ele, menino, arreia os animais, menino, acordava, assim, tendo visão. Ah, fulano tá em tal lugar, assim, assim. E um dia meu irmão, um tal de Amauri, amigo dele, né? Estava pescando, nós coávamos a farinha e dava o grosso para os peixes. E ele disse, seu irmão, menino, nem vou lá. E um tal de Almari, falava Mato Grossense, né? Amigo dele, vai lá você, menino, fala para não pegar nosso peixe. E eu cheguei lá, não, o homem já viu vocês aí, melhor você deixar o peixe quieto, ele não quer que pesque, ele não gosta. Eles vazaram, que já tinha um certo medo dele, né? Então, assim, ele tinha muita visão, muita coisa, tudo muito diferente ele. Então, por exemplo, ele enterrava sal e dinheiro debaixo dos batentes da porta, na terra, assim, porque era fazenda, então era muito fácil na terra. Era tipo um ritual. Ritual, tipo, não era um ritual, né? E um ritual sagrado, não falhava de jeito nenhum. E ele era muito diferente em diversos sentidos. Por exemplo, ele morava sozinho, ele tinha duas filhas gêmeas, e quando o parente vinha, o sobrinho, o filho, ou irmã, seja lá quem fosse, ele comprava camas, jogos de lençóis, travesseiro, cobertor, tudo novos, né? E quando o pessoal ia embora, 3, 4 dias depois, ele juntava tudo no quintal e tacava fogo. Porque não queria a energia de ninguém ali Uma interferindo. questão energética, ele queimava tudo. Então, assim, ele era muito mágico. O cavalo, ele tinha um cavalo chamado urubu, um manga larga com árabe, e então, assim, era vendido no cruzamento. Quando alguém arrombava o arame lá longe, quilômetros longe, né? E ele sabia, vamos lá, ele falava o nome da pessoa, ele era muito magro, andava com uma capa, sobretudo preto, uma espada na costa, era bem magro mesmo, um cara bem diferente, totalmente diferente. Legal. E eu convivi muito bem, muitos anos com esse homem, até ele vender a propriedade, ainda me recomendou, vendeu com a porteira fechada, mas eu não quis ficar, porque quem comprou, eu fiquei até uns dias, uns meses, né? Depois que quem comprou, selecionou lá um pessoal que tinha mais gente construindo a sede, né? Quem comprou foi renovar tudo. Aí tinha
40 pessoas, mais ou menos. A mulher pegou o nome de todo mundo e colocou uma flor, assim, uma etiqueta na flor, fez plantar uma flor, montou um jardim, então. E a flor ficasse mais bonita, ia ser contratada. A minha ficou bonita. Aí eles quis. E eu era técnico veterinário. Eu era técnico veterinário, adorava domar, mexer na lida, né? Aí eu falei, dona Maura, chamada Dona Maura, eu não quero esse negócio, não, não vai dar certo pra mim, não. Eu mexer com terra, com planta, com água, não é comigo, não gosto disso, não vai dar certo. Não, mas aí já me apelidou do meu biscuit. Você é meu biscuit, meu biscuit magrinho, pequenininho. Ela falava, marido dela, isso não vai dar certo, hein? Qualquer hora você vai me perder, eu vou sair escondido. Não tem gente vigiando você pra você ir embora. Porque o seu negócio ali na propriedade era mais animais e o deles era sempre foi animais, né? planta. A minha vida toda eu mexi com animal, com doma, né? Eu sou técnico veterinário. Aí após esse homem, essa experiência que foi, tem no livro, experiência. Qual livro tem? O Diálogo com Raul Seixas. O Billy Seixas é escritor, gente, de Raul, assim, não só de Raul, ele tem vários títulos, mas são 4 títulos de Raul, né? O Diálogo com Raul Seixas, a Sociedade Alternativa como ele queria. Que inclusive esse fui eu que tive o prazer de fotografar a capa desse livro. Sim, foi. Aí nós temos as 7 profecias de Raul Seixas, e um livro curioso, que é São Se Foda. Eu fiquei 5 anos. Como é o nome? São Se Foda. Eu fiquei 5 anos com o livro na cabeça e não sabia o título, não combinava, não achava, não parecia. Aí andando um dia com meu irmão mais novo, ele deu um tropeção e passou de catacavalo, sou São Jerônimo das pernas abertas. Eu digo, mentira. O santo dele pode ser que São Jerônimo existe, mas tem um detalhe, né? Na perna aberta, né? Eu digo, é isso, bicho, o meu livro vai chamar São Se Foda. O santo das causas fodidas. Que massa, gente, sensacional. Sim. Aí vem uma frase de Dom Raulzito, né? Reformado, engomado, um sorriso fabricado pela escola da ilusão. Tem jeito de perfeito, de defeito, sem ter feito, aproveita a ocasião, né? Doutor Pacheco. E aí um contratítulo assim, quem deve para Deus, paga pro diabo. Muito bom. Maravilhoso. Se você quer adquirir um desses livros, escritos pelo Billy Seixas, tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode adquirir e são excelentes, né? Esse mesmo que o Billy falou sobre o diálogo com Raul Seixas, ele já vai chegar nesse ponto da história, mas é muito legal, porque é um momento de conexão espiritual com o Raul, né? Ah, sim. Por exemplo, o Raul, ele viajou, né? Ele pegou uma cara no rabo de um cometa e foi morar em outro planeta, como ele sempre dizia, né? Então, dia 21 de agosto de 89, 3 dias depois, eu nunca ouvi falar em Raul, nunca ouvi uma música do Raul, exceto um tal de Gilson Baiano, que ele morava no bairro com a gente lá, uma vila, né? E ele vivia tocando, mas não fazia a menor ideia, mas tocava do jeito dele e tal, né? Mas eu, criança, não fazia a menor ideia daquilo que era aquilo, né? Só que 3 dias depois o Raul apareceu, igual conversando com você. Isso você estava na fazenda ou já? Não. Estava na fazenda. Numa outra, né? Eu já tinha 19 anos de idade. Porque Raul foi em 89, tinha 19 anos. Sou de 70. Então, assim, a princípio eu me assustei, falei, mas quem que é, né? Ficando doido? Falava, meus irmãos, você tá vendo? Não, ninguém tá vendo. Então, só eu que tô vendo. Tô ficando doido, né? Amigo, você tá vendo? Não tô vendo. Ué, por que sou eu que tô vendo, né? Então não era loucura. Mas, assim, o meu modo de vida, a forma de olhar, enxergar as coisas, de se comportar mesmo, mudou totalmente. Mudou porque a minha mente, houve uma abertura, né? Abriu a minha visão. E a partir de então, eu comecei a aprender, começou a me mostrar música. Não existe ninguém na Terra que me ensinou a dó, mi, não. Raul Seixas me ensinou música. Tudo que eu sei eu devo dar um Raulzito. E a princípio, eu mesmo comecei a duvidar de mim, né? Mas não pode ser, né? Não é normal. Uma coisa que ninguém vê. Então eu acho que eu tô ficando louco, mas só que eu pegava os discos, eu tava batendo. Aí eu procurei um disco que ele me ensinou, acho que pra tirar minha dúvida, né? Não tinha o disco. Ele me ensinou aquele disco que eu não conhecia. Que era o Carimbador Maluco. Aí eu fiquei pirado, falei, agora eu tô curioso, agora eu quero ver. Eu aprendi o disco inteiro, quero ver como é que é. Aí eu liguei pro meu irmão de São Paulo, capital, falei, eu tô indo aí. Eu preciso que você me leve numa loja, que nessa época tinha muita loja de disco, aqui não tinha, né? O que tinha eu já comprei. Falei, então eu preciso de um disco assim, assim. Ele falou, então vem aqui. Aí eu fui e me levou na loja. Chegando lá, a moça, vem cá que eu vou te mostrar aqui um disco que você vai adorar. Ela colocou nos grandes sucessos, Metamorfose Ambulante. Você não tinha falado nada pra ela do que você queria, que embora já tinha um fio de barba, né? Já tinha uma coisa, então ela já viu, ela já ligou, né? Mas foi uma coisa muito rápida, muito automática. E aí, ela me mostrou esse disco. Depois eu falei, mas eu tô procurando tal disco. Ela falou assim, eu tenho. Foi lá e pegou. Eu fiquei apavorado para ir embora. E meu irmão tinha, na época, um som, né? Só que embora eu tinha, mas tava aqui, era 2 em 1. Peguei um relógio do braço do meu irmão e troquei numa Sonatinha Rio, que hoje não existe mais, eu acho que não ouvi nem falar, não ouvi nem falar sobre isso. Aí, quando eu botei o disco, eu me arrepiei, eu falei, não tô louco, não é possível. Isso é um fato, que eu falava comigo mesmo, porque, tipo, tá ali. Você já tinha conectado aquelas músicas antes de ouvir o disco? Já. Então, eu bati ali a nota, o acorde em cima, original, as pegadas levadas, eu falei, não tô louco, isso aqui eu conheci antes. Agora que eu tô tendo acesso a esse disco, então é real, não tô louco não. Então Carimbador Maluco foi a música assim, que mais marcou na minha vida a nível de
e tirar, apagar essa dúvida que eu tinha, né? De que, inclusive minha própria mãe, meus pais colocavam na minha cabeça, você tá ficando louco, tá ficando louco. E não tava ficando louco coisa nenhuma. Não. Porque isso existe, né? Quando você desperta, você não precisa mais de ninguém, você se basta, né? Essa solitude te completa. Sim. Não é solidão, é solitude. Você passa a viver uma solitude. E você dá bem consigo mesmo. É uma busca que todo ser humano deveria ter, né? Sim, porque... A busca por si mesmo, pela sua conexão com o seu próprio ser, né? Sim. É algo que é muito importante. A gente tem até outros livros escritos com Adilson Hotep, que a gente fala o seguinte, tem um livro que é A Consciência de Deus, você está usando ela invertida. Então a gente usa a consciência invertida, porque tudo que a gente tem é feito em laboratório, né? Sim. Quer queira, quer não, é feito em laboratório. Mas tudo o que você pode me perguntar? Veio de cultura geral, medicina, alimentação, tudo que nós temos. Mas no cinema, não sei o quê, cultura, roupa, moda, tudo de laboratório. Infelizmente. Tudo laboratório. Tudo, através de tudo isso, a gente é meio que manipulado e moldado sistema. Por um sistema, exatamente. Então, assim, tem um livro que a gente fala sobre isso, que é a medicina do futuro, né? Na medicina do futuro não existe doença. Tudo é uma questão de pensamento, de vibração, que é energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, número 369, ou seja, energia, frequência e vibração. Então, por exemplo, número 666, de Sociedade Alternativa e tal, né? Aleister Crowley, ele gritava, né? Eu sou a própria besta do Apocalipse. Ele descobriu que aquilo era uma coisa que criava a nossa carne, né? Então ele começou a gritar, mas ninguém entendeu. O mundo inteiro gritou, o diabo. Não tem nada a ver, eu, você, nós somos, né? Assim como na música Gita, Raul diz, cada um de nós é Deus falando. Entendeu? Então na música Gita é Deus falando, é cada um de nós. E na música Rock do Diabo, a Sociedade Alternativa, a Lei, que veio de Aleister Crowley, as pessoas já entenderam errado e já disse que também Raul era o diabo. Não tem nada a ver, o diabo não existe. A prova disso é Jesus diz, né? Não dá para servir a dois senhores. Bom, a gente fica pensando, tem que escolher, não tem nada que escolher, isso é teoria de igreja, isso é fogo de baixo. Não tem o que escolher, sabe por quê? Não dá para servir a dois senhores? É muito simples, porque só existe um. E tá na Bíblia, inclusive, fala assim, não sou religioso, ele fala assim, Jesus diz, eu sou Deus, eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Então, se as pessoas ensinassem na igreja isso, a própria igreja acabava, porque Jesus diz, vós sois deuses, né? Sim, é o eu sou, né? Eu sou. Então todo mundo é. Como o Raul na música prevalece, essa palavra prevalece quase o tempo todo. Eu sou isso, sou aquilo, né? E a música grita, não, a música é um hino. É um hino. Então, por exemplo, 666 é elétron, prótons e nêutron, porque para compor... É a composição do átomo. Para compor essa estrutura hexagonal, nós temos 6 moléculas. Então, 6, 6, 6. E essa parte eletrônica, esqueci uma questão eletrônica, elétron, prótons e nêutron, essa questão cria o carbono, que cria a carne humana. Olha que interessante, né? E isso daqui está através do quê? Da hidroxiapatita, que é o líquido hidroeletrolítico do corpo. E aí entra a Kundalini, a força universal, que é uma verdade universal. Quando a gente fala assim que é uma verdade universal, é indiscutível, porque não é a minha verdade, é uma verdade universal. Então, por exemplo, para você que está ouvindo aí, para você entender, o que é uma verdade universal? Então vamos lá. O fogo, ele é uno múltiplo perfeito, porque tem 2 fogos. Não, só tem um. E a ciência não pode chamar o melhor cientista do planeta, ele não pode tirar o calor do fogo, senão o fogo não faz sentido, né? Então não pode. É uma coisa universal. A água, a ciência pode tirar a liquidez, a sua umidade? Não pode. Então o ar, a coesão, né? A ciência pode tirar a coesão do ar? Não. A terra, pode tirar a propriedade da vida da terra? Não pode. Então aquilo que Deus usa para compor a gente, que nós somos feitos da terra, como o Raul diz na música aqui, né? Sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, que você come. O que você come sai da terra. E tudo isso é parte de Deus, porque você está comendo o que? Alimento, que são os nutrientes, os minerais. Embora a ciência também aprendeu que se ela for fazer uma cirurgia no estômago da planta, a planta dá o fruto fraco, chama micorriza. Então vai lá na micorriza e corta. Com veneno, joga muito veneno e mata a micorriza. E a micorriza ela funciona assim, para tirar os nutrientes do solo. Você não pode ir lá comer a terra achando que você vai comer mineral, cobrezinho, então não vai. Então a planta absorve isso aqui e dá no fruto. Mas a ciência veio, o homem descobriu que faz uma bariátrica na planta, corta a micorriza. Pronto, então o fruto é fraco. Aí vira um fruto menos nutritivo. Menos nutritivo, você está comendo massa, né? Igual comer uma pizza, que você só enche a barriga, não tem nutriente. Sem contar que o trigo depois, enfim, vai obstruir a sua saúde intestinal. E o intestino está conectado com o cérebro, né? Tem até uma passagem interessante ali no livro Medicina do Futuro. Nós temos um cérebro que se comporta de 3 maneiras, né? Então nós temos o cérebro reptiliano basal, que se liga aos 3 chakras de baixo, que é sexual, esplênico e umbilical. Por isso que tem uma frase que diz assim, fulano olha só para o seu próprio umbigo, ou seja, é uma pessoa totalmente material, ela está vibrando do umbigo para baixo, a energia é inferior. O vermelho é longo, de uma frequência longa e é baixo, como no dó maior, dó, é bem pesadão. São as frequências mais animalescas, com instintos só de sobrevivência. Procriação, alimentação, né? Os 2 principais hormônios, que regula o apetite e a fome, né?
da saciedade e da fome ao mesmo tempo, que é grelina e leptina. Então são os hormônios básicos ali de sobrevivência. Então assim, a gente só pensa com o intestino. Tipo assim, eu tenho que estar saciado a minha fome e a minha sede. E o meu instinto sexual, que é o básico, né? Que é basicamente igual um animal, a gente pensa. E isso é um fato, ciência. Isso não é conversa do Billy Seixas, tá? Isso é ciência. Então assim, esse primeiro cérebro está relacionado com o intestino e com os 3 chakras inferiores. O segundo cérebro é o cérebro mesolímbico. Ele está relacionado com o chakra cardíaco. Esse chakra cardíaco ele tem 2 cores, porque no princípio hermético ele se encaixa na lei de polaridade. Então, assim, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ó, no meio. 3 chakras acima e 3 chakras para baixo. Aqui ele tem 2 cores, a cor verde e a cor rosa. O verde representa os chakras de baixo, que é o mundo material. O rosa, a parte de cima, que é o mundo espiritual. E Don Raulzito deixou claro na música Let Me Sing My Rock and Roll. Ele diz, se o V do verde é o verde da verdade, então 2 e 2 são 5, não é mais 4, não. Então olha que interessante, só que as pessoas não estudam essa parte mística, essa questão oculta, não vai entender nada disso. Na verdade, ninguém estuda nada, não, né? De Raul. Não, assim, profundamente, a composição do Raul, ela é muito maior do que o que a gente escuta nas letras. Porque o Raul, exatamente, o Raul não é um ser humano como qualquer um outro. Ele tinha um corpo de carne com uma bota, um sapato, né? Uma camisa que joga fora, não estraga. Ele tinha um corpo. Só que o que estava no corpo, chamado de Raul Seixas, esse era um ser espiritual, muito consciente da sua existência, muito consciente, entendeu? Então assim, qual que é a diferença? Os espíritas, por exemplo, falam muito em reencarnação. A reencarnação existe, mas vamos separar a coisa. Reencarnação é para quem sabe quem é no seu retorno aqui. Quem não sabe, apenas retornou. Então cuidado, quando você ouvir falar reencarnação, cuidado. Reencarnação só para quem sabe, para quem é mestre, para quem tem conhecimento espiritual. Ele sabe quem ele é, então esse cara reencarnou. Consciente. Agora, quem tá lá e não sabe nem o que comeu ontem no jantar, isso aí só rola no chão, porque quem tá caído não tem como cair, só rola. Então esse apenas retornou na Terra, inconsciente. Ele tá preso na roda de Sansara, na ciência do bem e do mal. Pra quem não sabe, gente, a roda de Sansara é o ato de reencarnar, né? Aí, não é? Também. Só que assim, Raul deixa claro na música Pedra do Gênesis, né? Fala assim, ó, é Deus traçando linhas tortas, é mais um que nasce e começa a morrer, ó. Jogando o jogo Nasceu, começou a morrer. Nasceu, começou a morrer. E tá jogando o jogo da velha morte, sem poder vencer. Ó, nasce e morre, tá jogando o jogo da morte. Por quê? Porque não desperta, tá preso. Ah, mas o cara é evangélico, tá na igreja todo dia. Não quer dizer nada. Se o cara não despertar, não existe salvação. E o despertar é um despertar espiritual. E é particular, não tem nada a ver com o pastor, ou com a rainha, ou com o papa. Não, é particular, é individual. Você desperta. Ou você fica preso na roda de Sansara. Qual é o problema disso? Você vai nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Preso numa gaiola. E graças a Deus que existe a morte. Não, mas agora você tá louco. Não, graças a Deus, sabe por quê? Senão você fica preso igual um pássaro na gaiola. O homem é maldoso, né? Pega um pássaro e prende. Vai, até o bichinho morrer, a judiação. E aí, só pra eu me situar aqui, a roda de Sansara é esse nascer e morrer aqui no planeta Terra. Na terceira dimensão. Na 3D. E aí, quando a gente evolui, saiu da roda de Sansara e não vai mais reencarnar aqui. Mas você precisa evoluir o suficiente pra isso, né? Porque assim, não é um evoluir de você leu, entendeu, mas não fez nada, não trabalhou. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Porque assim, você tem que ser, é uma questão de ser. Raul Seixas diz assim, o verbo ser, o ser é um verbo, então ele diz, eu já vi o universo sendo explicado. Se ser é um verbo, então eu prefiro ficar sendo calado. Porque as pessoas explicam, mas não explicam nada, não sai de lugar nenhum. Por exemplo, Rodrigo Silva. É a coisa mais linda você ouvir Rodrigo Silva como historiador. Você só vê história, mas é daqui aqui agora, da botina, da calça, da camisa. Pô, mas e o despertar disso? E o que mais, né? O que vem depois? O que acende a vela? Por exemplo, estou com a vela acesa aqui, ó. Você viu a chama apagar? Você viu pra onde ela foi? Não, simplesmente não. E daí a pouco, risco um fósforo, você viu de onde veio, de onde que acende, de onde veio o fogo? Entende? Por que a vela acende? Como que a chama some? Entende? Então é isso. Então não adianta ficar blé, 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 bonito, que nem, por exemplo, tem um maior filósofo aí, que eu não vou nem falar o nome. Eu acho incrível, cara, a filosofia, mas tá com um pauzinho, com 3 pernas, pô, então a filosofia não serve nem pra ele, serve pros outros, quer dizer, aprega pros outros e ele não se aplica. Come não sabe que come, bebe não sabe que bebe. Pô, peraí, cadê a filosofia? Cadê a sabedoria? Sim. Então, cara, tem coisa que a gente tem que analisar. É uma verdade universal? Ok, essa verdade é interessante. Mas é uma coisa que o homem tá dizendo, tá pensando? Então é só na cabeça dele. É só uma coisa que ele tá pensando. Infelizmente, é assim que funciona. E se a gente parar para ouvir, falar menos, e ouvir o outro que está dizendo ali, uma coisa mais universal, mais cósmica, né? Embora Raul não gostasse dessa palavra, que eu não vi muito, mas assim, a nível um todo. Quando a gente para ouvir, talvez possamos aprender alguma coisa. Né? Talvez. Olha como é complexo, né? Então, as pessoas hoje brigam, vai na televisão, querendo mostrar que sabe mais, que falou com Deus, não sei o quê. Não, para começar, não tem como falar com Deus.
Porque Deus está dentro de você. Dentro de você. Quando você... É esse o lance. Quando a pessoa, eu penso assim, quando a pessoa tá sozinha com ela mesma, ela tá com Deus. Sim. E as pessoas não se suportam hoje então, em dia. Quando as pessoas falar com Deus, é que ela conseguiu entrar dentro dela mesma, como Jacó na ilha. Olha que interessante. Jacó, ele teve um despertar, entendeu? E a ilha passou a se chamar Peniel, porque ele teve um despertar aqui, no terceiro olho, na glândula pineal. Então, aí ele passou a chamar aquele lugar de Peniel, a ilha chamava Peniel. Por quê? Porque através do despertar ele conseguiu ter uma percepção cognitiva maior. Então, ele teve um salto quântico. Olha que massa. Aconteceu com ele. E cada um dos profetas, olha que interessante, cada um dos profetas representa nós, está dentro de nós. Por exemplo, Tomé. Tomé é o cara que quero ver para crer. Todo mundo tem esse Tomé. O Tomé atuou como um ator, para mostrar, para a gente aprender, para não cometer o erro que ele estava tentando mostrar para a gente. São características que eles têm que se encontram na gente. Tá na gente. Só que o que nós fizemos? Ah lá, o Tomé, sei o que, ajuda. Não, calma. Esse cara aí está dentro de mim. Sim. Esse cara não existe, ele só está mostrando que está dentro de cada um. São alegorias. Né? Exatamente. Então Judas está dentro de todo mundo. Puxa vida, Judas, coitado. Quantos Judas tem aí? E Raul tem uma música Judas, não sei se você conhece. Não lembro, não. Como é? Dá uma cantadinha aí. De um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim seu amigo o sinal da traição. Mas é que lá em cima, você pediu um beijo, ele deu. Raul era foda. Cheguei a me arrepiar agora. Me arrepiei todo. Até nos pés da bota. Então, as pessoas não entendem a questão espiritual de Raul. Acha que Raul vê o Raul como um ídolo, tal. Tudo bem, tinha um corpo, tinha um veículo. O pessoal gostava daquilo. Aquela loucura, muito louco, tal. Mas, gente, por detrás tem uma entidade espiritual muito consciente. E nenhum pastor no Brasil chega nem perto. Lá o cara com uma blasfêmia. Não. É uma questão espiritual. Raul Seixas é um ser espiritual que foi usado por Deus, pelo poder cósmico, que é energia. Porque tudo é energia. Energia, frequência e vibração. Se eu acordar de manhã e não tiver energia para sair da cama, não sai. Tem que ter energia. Aí leva para o hospital, dá uma B12 aqui, um cianocobalamina, metilcobalamina é o correto, mas cianeto também funciona. Uma cianocobalamina lá, dá um tubão lá, você senta, você fica energizado e levanta. Essa não é recomendada para você ficar suplementando, porque é um veneno. Mas para se levantar, ok. Agora, fez a bariátrica, mas o resto da vida tomar B12, porque ela é a única vitamina que é absorvida no estômago. Só que para você suplementar, tem que ser metilcobalamina, que é bioidêntico, natural. Essa questão de saúde, por exemplo, o ser humano ele se adoece facilmente, porque só existem 3 formas de ficar doente, né? Então vamos lá. A primeira é com o que eu como, a segunda com o que eu penso, e logo, consequentemente, com o que eu sinto. E se eu tiver contato com fungo, parasitas, bactérias, além da minha defesa imunológica. Se não for criado no laboratório algo extraordinário, tudo que tem na natureza nós fomos programados para defender, e defende muito bem, ok? Então sobrou 2, ficou super fácil, né? Com o que eu como, com o que eu penso. Então assim, toda doença, ou ela é provocada via alimentação, ou seja, eu mesmo, não tem ninguém com arma, come ou morre, não, eu que escolho e como o que eu quero. Sim. E eu também penso o que eu quero. Então, assim, não existe doença, eu que crio doença. Exato. Não existe, tudo uma questão de energia. Qual é a frequência? Por isso que Jesus diz, diga com quem tu andas, eu direi quem tu é. E a gente, na sociedade que está hoje, a gente é um pouco viciado em doença, né? As pessoas a gente gosta de problema, doença e problema. A gente se conecta muito nisso. Exato. Porque é bonito, você fala assim, não fui no meu médico. Eu fui no meu advogado. Aí foi de baixo. A sociedade alternativa, ela briga, ela bate de frente justamente com isso. O não policial, o não advogado, o não médico, o não tudo. Por quê? Porque é muito, Raul dizia, é uma expressão do Raul, né? Parece forte, mas é muito boa. Ele disse, é muito fácil ser burro. E na música fala assim, é pena não ser burro, assim não sofria tanto. É uma discrepância muito grande, né? Então, o Raul, ele é um ser totalmente espiritual. Basicamente, o que Jesus veio fazer, Raul Seixas veio fazer. Então, você acha que naquele momento em que Raul surgiu aqui para nós, era algo que a sociedade precisava, abrir olhos, abrir mentes, corações, né? Exatamente. Só que assim, nós, não que não estávamos preparados, ainda não estamos. Ainda não estamos, é muito forte. E não é culpa do ser humano. Por exemplo, só para deixar claro aqui, nas igrejas tem gente do coração de luz. Tem gente super luz, super amoroso mesmo, ser humano de verdade. Tem gente assim, bastante, não é uma nem duas. Tem gente boa na igreja. Só que não é culpa das pessoas, é culpa da liderança. Então, toda e qualquer religião é coisa de homem, tá? É coisa de homem, nessa terra, nessa terceira dimensão, perece. Então, onde o homem está, é morte. Então, assim, igreja é morte. Por quê? Porque é coisa de homem. Agora, o ser espiritual, até porque religiões, tem um monte de religiões, e evolução espiritual, ou seja, o despertar espiritual, só tem um. Essa questão também de despertar e evolução, pode ser evolução mental, física da cabeça, tá? Sim. Mas despertar é espiritual. Por quê? Não tem como evoluir, porque não existe 2 deuses, só existe um. E esse Deus, ele é uma questão de vibração. Por exemplo, princípio hermético, tudo tem a ver com saúde, com
com religião, com filosofia, acaba nos preceitos básicos de Hermes Trismegisto. Por exemplo, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito e geração. Se conecta com as 7 leis atléticas. Se conecta com as 7 notas musicais, com os 7 chakras e com tudo que é de 7. O 7, ó, o meu 7 aqui. O 7 está em tudo, né? Sim. Muito bom. Então, aí o que acontece, ó? Se eu estou conversando com você aqui, eu estou mentalizando um assunto. E você também está mentalizando. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos correspondendo à segunda lei. E, consequentemente, estamos vibrando esse pensamento. Sim. E logo nós estamos polarizando o nosso chakra cardíaco. E depois nós estamos sobre o ritmo de uma conversa. O quinto princípio. E, obviamente, nós estamos criando causa e efeito do que a gente está fazendo. E, no sétimo princípio, a gente está fazendo o quê? Gerando isso. A gente está gerando esse assunto. Está materializando. Exatamente. Né? E tudo isso, no final, é uma coisa só. Mental. É o mental. É tudo a gente que está produzindo isso. Então, assim, no cérebro, na cabeça, nós temos uma energia positiva, chamada de energia taquiônica. No coração, a gente tem uma energia chamada energia vril. Então, é como se fosse o frio e o quente, ou o sistema simpático e parasimpático. Trabalham junto em harmonia e coesão. E, ao mesmo tempo, o sistema do sangue nervoso, o sistema venoso e arterial. Que é positivo e negativo. Um é azul, simbologicamente falando, e o outro é vermelho. Só que tem a ver com... Os livros de medicina, eles são, né, simbolizados Isso. no corpo. Inclusive no livro que a gente tem aí com a Adilson Hotep, no livro Medicina do Futuro, está extraordinariamente profundíssimo esse livro. Eu recomendo para qualquer ser humano na face da Terra. Vai estar naquele link, tem todos os livros do Billy Seixas, em parceria com a Adilson Hotep também. Sim. Então, assim, esse livro tem um artigo grande, bem grande, sobre a parte de energia, onde o homem representa um interruptor, a mulher uma lâmpada que o homem só ativa e ela dá a luz. Profundíssimo, bem legal. Não vamos entrar nesse assunto porque mistura muito aqui, hoje o legado aqui é Dom Raulzito, né? Mas assim, tudo que eu tenho hoje agregado, eu estudo medicina desde que eu me conheço por gente, até hoje que eu amo medicina. Sim. Mas tudo que eu conheço de mística vem de Dom Raulzito. E aí, você teve acesso ao Carimbador Maluco, e quando que surgiu o Billy Seixas? O Billy Seixas. Porque até aí você tinha sua identidade anterior, depois veio o Billy. Fazendo shows, fazendo performances, criando esse memorial maravilhoso que você criou de Raul. O Billy surgiu logo após, quando eu tive a certeza de que eu tinha que fazer isso, né? Que eu estava ali dando conta daquilo que foi aquela incumbência que veio para mim, né? Então eu falei, poxa, eu vou começar a fazer, e comecei a fazer. Eu já tinha uns 20 para 21 anos de idade, mas assim, demorou, né? Porque de 19 para 20, 21 foi bastante tempo o Raul me cutucando para isso, né? E parece que quando a gente é da arte, ou que a gente precisa transmitir algo artisticamente, a gente não tem sossego, né? Não tem paz. Não tem. E tipo assim, a minha vida mudou realmente, totalmente. Mudou totalmente, porque eu esqueci de quem eu era. Esqueci, simplesmente apaguei quem eu era, para ser quem eu sou hoje. Como o Raul diz na música, o homem, né? Se uma estrela de brilhar, outra então tem que se apagar. Então o seu eu anterior se apagou para brilhar a Bíblia. Apagou totalmente. Só que assim, o lado místico, aquela coisa de magia que veio lá de trás do primeiro mestre, tem até hoje, né? Porque o Raul tem muito isso, né? Inclusive a gente tem um mestre que é o mestre do Raul, chama Willy de Telemann. Esse mestre a gente tem um diálogo no livro A Sociedade Alternativa, ele aparece mais. Aí tem um diálogo em 3 pessoas. Entendeu? Nesse livro, A Sociedade Alternativa como ele queria. Também tá bastante interessante esse livro. E aí, e o Billy? O nome Billy? Então o Billy foi o seguinte, eu era menino, criança, eu gostava muito de um filmezinho, tinha o Branco Billy, ele montava no cavalo, como eu sou da pecuária, ele corria assim, pulando no cavalo e montava, descia, pulava, e eu gostava de ver aquilo. O nome dele era Branco Billy. Aí eu gostei do Billy, aí peguei Billy. Aí foi um pedacinho de você anteriormente, que você colocou aí no seu legado de Raul. Eu gostava muito desse artista, né? Desse filme aí. Eu gosto muito de animal, né? Que, por exemplo, eu tinha um gato, hoje tem 5 gatos. Né? Eu também tenho gato, adoro gato. Gato é muito bom. E aí, você começou a fazer os shows e conta aí alguns rolês aí que você fez, e curiosidades. A galera deve ir um delírio, né? Sim. Tem várias curiosidades, mas uma delas eu vou citar aqui. Eu tive, por exemplo, em Cafelândia, Paraná, nós fizemos um show. Tem Cafelândia aqui também em São Paulo, lá de Araçatuba, né, mas fui Paraná. E eu tinha uns 28 anos de idade. O contratante chegou e me disse, você quer ficar aqui, tem um quarto bom, não sei o que, ou você quer ir pro hotel? Eu olhei pra cara dele, fiquei com a cara dele, falei, não, eu vou ficar aqui. Aí tá. Deu a noite, veio Folia de Reis pra tocar na casa dele, né? Aí tinha umas 70, 80 pessoas nesse evento, tocando, acompanhando, né? E o pessoal, quando terminou de pedir, que eles pedem, né? Uma oferta no final. Aí eles começou, bença, e eu fui abençoando. Mas eu não tava entendendo como que eles estavam me vendo. Eu tava de chapéu preto, sobretudo preto, bota. Aí no final, o último, que era o chefe da folia, falou assim, bença, ficou com as 2 mãos, bença seu padre. É um padre, né? Eu falei, tá ok. Eu falei,
eu abençoo você, vai que a necessidade de maluco, beleza? O espírito de maluco, beleza, compreende a sua necessidade psicológica. Ele olhou meio assim, falou que esse padre é meio esquisito, né? Que padre doido é esse, maluco, beleza? E aí então foi curioso. Aí quando chegou na hora do evento, tinha bastante gente, umas 2.000 pessoas para mais. E aí deu um intervalo, fez uma fila enorme, que minha barba era um menino, 28 anos, uma barba até um umbigo assim. Fez uma fila de umas 700 pessoas para puxar a minha barba, ver se era verdadeira, né? Pegando assim, e acabou o show assim. Foi pro intervalo, não teve mais música. Uma fila gigante. A galera se interessou mesmo por e eu fiquei, saber da barba. Me senti um bode ali, assim. Fui puxando, assim. Não, é verdadeira, né? É verdadeira. É verdadeira, barba. Então, assim, teve bastante coisa interessante. Outra vez eu estive em São Paulo, capital, no meu irmão, fui visitar meu irmão, fiquei uns 2 meses por lá e comecei a fazer show com os meninos lá, James Veríssimo Borges, um menino guitarrista, faixa preta, funcionava como um guarda, saía comigo durante o dia, quando tinha que ir em alguns lugares. E você era abordado assim na rua? Sim. Ou confundido com o Raul, ou sei lá, se bem que o Raul já tinha morrido, mas acho que a galera que é Raul Seixista fica impressionada. Aí é que tá. Então, nós fizemos um show na Antônia Agu, em Osasco, num restaurante, e tinha uma banda chamada Adriano Reis, Banda Máquina Quente. E essa banda ia tocar pra mim depois, né? Ensaiou tudo legal, e o James estava de guitarrista. Aí o que aconteceu? O povo tinha uns motoqueiros, uns cabeludos, gritando já Raul, até que o dono do restaurante falou assim, tira, bota Raul. Então, o pessoal tá muito apavorado. Aí, quando anunciou, James puxou a metamorfose, a guitarra torcida na alavanca. Não prestou, que pegou. Só via cadeira voando, garrafa. Virou um trupé. Arrebentou tudo. Eu não cantei, só abriu a música. O gerente tira. Chamou a polícia, o cara me pagou meu show e mandou embora. Meu Deus. Aí que o negócio ficou feio, porque, cadê o Billy? Sumiu. E foi o dono que mandou tirar. E aí, não sei, veio a polícia, eu já tava longe. Não sei o que aconteceu. Mas quebrou tudo. E outra vez também, era um evento de um tributo. Era uma quinta-feira à noite, eu não tinha evento naquele dia. Eu falei, ô Jackson, chamar de Jackson, Jackson Billy ou Jackson James? A gente colocava o Jackson na frente. Ô Jackson, vamos lá. Vamos embora, Jackson Billy. Então vamos lá. Aí eu fui tudo assim, Raul tal. Tinha 2 seguranças. E o James, ele é magrinho, baixinho assim. Aí quando chegou, o cara olhou pra mim assim, um segurança, catou que me pega uma moça no colo assim. Foi subindo. Aí o James ia subindo atrás, o outro botou a mão no peito. Ele disse, não, se ele não subir junto comigo, eu não vou. Deixa agora. Deixa ele subir então. Aí subiu. Chegou lá um cara cantando, um baixinho, gordinho, meio barrigudinho, era tributo, né? Não era um cover. Aí você chegou lá, o Raulzão. O cara me colocou no palco. Que massa. E o cara tava tocando no meio da chuva a banda. Aí eu já entrei cantando, né? Aí foi demais. Aí a galera ficou louca. E depois nós fomos nesse mesmo evento aí. Acho que na 4ª música a gente foi tocar Tente Outra Vez. Eu nunca vi isso na minha vida. Aconteceu um fato inédito. Normalmente fazem barulho, grito e tal, mas naquele dia, Tente Outra Vez, ficaram tudo com as mãos pra cima, assim, silêncio total. Parecia que não tinha ninguém. A banda tava tocando sozinha, pra ninguém. Um silêncio, só a galera ficou hipnotizada. Com as mãos pra cima, assim. Eu achei incrível. E depois, quando acabou a música Tente Outra Vez, que foi um hino, uma coisa assim de luz, né? E quando acabou essa música, aí nós fizemos um rock, e aí a galera vibrou total. Mas naquele momento, eu achei incrível. E um outro evento que eu fiz, que também foi muito marcante, foi uma música só, Sociedade Alternativa, era a formatura de Direito de São Paulo. Foi contratado, Billy Seixas, eu fui. Aí, imagina, luzes, e fumaça, e tudo, veio a Sociedade Alternativa, só vinha de capa preta, aquela coisa, parecia um negócio, sabe, olha, foi assim. De lembrar, foi um trem doido, assim, que a energia parecia que suspendia as pessoas no ar. Assim. Nossa, é incrível. O poder da música do Raul é incrível, né? Quando acabou a música, eu saí assim, vi um monte de gente assim, parecia um imã, assim, em cima de mim. Assim. A galera vai pra cima, né, pra tirar foto. Aquilo eu falei assim, não, mas tem que tomar cuidado, porque pegar, arrancar uma roupa, arrancar um pedaço de você. É um negócio diferente. Torna-se perigoso, né? Deve ter sido, né, uma carreira de experiências únicas. Sim, bastante coisa. Mas aí a gente falou sobre essas questões mais espirituais e mais profundas das letras das músicas de Raul. Sim. E Raul teve uma breve carreira, né? Morreu muito cedo, com 44 anos. Mas realizou, assim, acho que tudo, né? Mas o Raul é o seguinte, ele viveu intensamente. Então, assim, se você olhar pra ele, se ele viveu 20 anos, ele pode dobrar, ele viveu 40. Ele vivia intenso, né? O que ele fazia era muito intenso. Então, assim, não tem nem o que você olhar para questionar, porque ele viveu da própria maneira. E aí, no início da carreira dele, ele era... Raulzito. Né? Raulzito, mas antes de ser músico, ele era da Polygram? Não. De uma outra antes, né? Ele passou por várias, né? Várias gravadoras. Inclusive, uma que levantou ele, que estava bem para baixo, estava assim, fora dos shows, dos palcos. Já no finzão da carreira. Não, um pouco antes, bem antes. É o Cílio Adorado, onde ele lançou o Carimba do Maluco. Sim. Que é o álbum que vem aí com umas músicas diferentes, mais romântico, né?
Então, gente, esse vídeo, né, nós estamos fazendo em homenagem ao Memorial de Raul, que nesse ano, se estivesse vivo, estaria fazendo 80 anos de idade, né? E 44 de morte. E 44 de morte. E ele morreu com 44 anos. E ele morreu com 44. São as sincronicidades do universo que precisam sempre ser citadas e evidenciadas para a gente prestar mais atenção nessas coisas, né? É muito importante. E no final da carreira dele com o Marcelo Nova, foi assim um fato também inusitado, né? Uma coisa assim bonita de se ver, muito bonita. E o Raul, ele estava como um mendigo. Ele estava assim já sem nada e sem ninguém. Sem nada e sem ninguém. Todo mundo já tinha virado as costas para ele. Ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Tanto que ele chega num colega aí, que eu não vou citar o nome, e ele chora. Assim, esse colega próprio dele, que tem um vídeo, o cara falando. O Raul chegou e falou: rapaz, eu tenho inveja de você, porque você tem sua esposa, você tem sua família, você tem pra onde ir, você tem uma casa, tem alguém te esperando. Eu não tenho nem pra onde ir, não tem ninguém me esperando. E ele chora ali junto com o Raul. Então, assim, é um fato delicado, porque, assim, neste momento, ele se caiu, ele se pegou como um ser humano ali. Ele deixou de ser aquele ET forte que ele toda a vida foi, né, poderoso. Aí logo, claro, ele passou dessa fase e foi indo para frente. Ele sabia que ele queria morrer e queria ir embora daqui, porque estava insatisfeito. Sempre esteve insatisfeito com a Terra. A insatisfação crônica, que é algo que eu tenho um pouco disso. Sim, eu acho que todo mundo tem um pouco. Billy, eu tenho essa insatisfação que parece que, sei lá, tá faltando alguma coisa, eu preciso correr atrás e ser melhor, e me encontrar, e evoluir, me desenvolver. Eu acho que o Raul tinha essa inquietação, né? Desde menino, né? Tanto é que ele escreve em Salvador, na Bahia, ele fala assim, com 14 anos de idade, escrevi no quarto da minha mãe, em Salvador, na Bahia. Ouro de tolo e metamorfose ambulante. O poder dessas letras. Menino ainda, novinho, né? Se você levar isso a nível do cume calmo, do olho que vê, você vai ver a nível transeunte no dia a dia, de modo ser humano comum e corrente. Você já vai ver já uma barreira de uma visão profunda nisso daí. Se você levar isso para o lado da medicina, você vai ver muitas questões paradigmáticas. Porque se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã ele tem amor. Você tem hormônios no teu corpo, hormônios que são positivos, hormônios que são negativos, no modo de harmonia, tá? Não é que um é bom ter mais, não. Os dois são bons. É o equilíbrio ali. Insulina. A insulina, se ela estiver no nível, ótimo, é remédio. Se a insulina subir ou baixar, é sua inimiga, virou veneno. E pra você ter uma ideia, para sustentar essa insulina aqui, precisa de 5 hormônios para segurar ela. Então, olha a metamorfose que acontece no seu corpo quando você tem hormônio de mais quando tem hormônio de menos. Você fica louco, no caso da mulher. Tem um hormônio chamado prolactina. Só para entender a metamorfose, ó. A prolactina, o homem também tem, mas na quantidade menor, regula o hormônio masculino dele. Então, assim, se ele tiver, pode ter 700 no nível do hormônio masculino. Só que é o seguinte, se ele tiver com a prolactina muito alta, acima de 15, 20, ele não vai ter libido. Porque esse hormônio é feminino, ele é um hormônio regulador, ele não pode estar muito alto. Já na mulher, quando a mulher fica grávida, ele aumenta para dar leite, agora vai produzir leite. Se abaixa demais, ela vai ter um ciclo violento, vai sair muito sangue, vai esfoliar muito ferro, muitos minerais. Olha interessante. Então, olha que loucura essa grade de hormônios e o que faz com a gente. Então, dentro da gente, a gente não vê e não sabe, não estuda e não sabe. Existe uma grande metamorfose. Tanto é a prova disso que durante cada ano, você não é o do ano passado. Não é mais a mesma pessoa. Todas as células já foram renovadas, né? Todas. Eu acho incrível isso. Só que é ruim ao mesmo tempo, né? Porque são cópia de cópia de cópia. Por isso que a gente envelhece, enfraquece, adoece e morre. Então, é só cópia. Então, assim, se não pudesse fazer cópia e tiver uma permanência, ficaríamos jovens. Sim. Ficaríamos jovens. Só que assim, a gente acelera isso diante do estresse do dia a dia, essa loucura que a gente vive, né? Ansiedade. Porque o sistema. Acúmulo de função. O sistema faz você vibrar, existe uma tabela, né? Que tem a frequência de vibração aqui dessa tabela. Vai até 1000 Hz, por exemplo, que Jesus vibrou 1000 Hz, o Buda vibrou 700 Hz, e nós estamos em 100, máximo 200. Olha, então é muito ruim. Para você vibrar no amor, a gente sonha em amor. Na verdade, então, chega perto de amor, coisa nenhuma. Para você vibrar no amor, você tem que estar no chakra cardíaco, vibrando no cérebro mesolímbico, segundo cérebro. Comecei a falar lá, acho que não terminei, né? Então, assim, o cérebro reptiliano basal é o que mais é predominante no corpo. Esse é o de vibração mais baixa. Mais baixo, a gente está preso nele, né? Que gera raiva, frustração. Competição. Você vê, uma coisa que é desnecessária é a competição. Porque quando você está competindo, você não está longe do amor. É uma discrepância longe, muito longe. Igual assim. E desnecessário também, porque tem tudo para todo mundo. Só que você é programado para competir. Lá do óvulo, quando tem uma espermatozoide, tem uma ejaculação, tem 1000 espermatozoides ali, tem muitos, não por 1000. O que acontece? Um tem que vencer, ele tem que olhar pro lado e dizer assim, eu vou ganhar do meu irmão. Eu tenho que ganhar do meu vizinho, do meu irmão aqui, ó. Senão eu tô lascado. Eu não quero morrer, eu quero chegar primeiro. Aí chega lá, entra no óvulo, todo mundo que atrás morre. Então, olha que desgraceira de competição. A gente já começa a competir, lá tem uma matéria linda sobre isso no livro, A Medicina do Futuro. A gente já começa a competir. Quando você está competindo, você está perdendo. Você está deixando de viver, você está se iludindo. Você está preso na Matrix. Porque a competição, ela é morte, ela é mortal. Em si só ela é mortal. E como a gente faz? Aí dá uma dica.
Para não competir, para se isentar, para se separar. É difícil, porque Jesus já ensinou isso. Só que ele disse, vendo não vê, ouvindo não ouve. Porque não quer. Ser humano, Raul Tamus chama a gente é tão louca, não entende, tem sempre razão. Quando consegue um dedo, não serve mais que era a mão. De fato. Que a gente não se contenta com nada. Não, então assim, a gente nasceu com esse instinto de cérebro reptiliano basal. Você só quer competir, você quer ser melhor que o outro. Então, para responder a sua pergunta, você teria que estar desperto, consciente. Entendeu? E Raul tem uma música, chama Segredo do Universo, né? Dentro do mando e da consciência está o segredo do universo. Você está no mundo, só tem uma missão. O caminho é longo, ser feliz ou não. Quem manda a consciência? É a sequência que ela traz, momentos diferentes que confundem a sua paz. Que consciência é essa? É a consciência invertida. Então, assim, eu tenho que queimar essa consciência invertida, despertar e andar em espírito. Aí, aquilo que Jesus disse, ande em espírito, e não segundo a fraqueza, a concupiscência de vossa carne. Mas, eu não quero isso. É muito mais fácil achar que a culpa é do outro, e eu quero. Entende? Se isentar, não ter autorresponsabilidade. E esse julgamento aí que eu faço, de quero estar no bem bom e culpar o outro, a gente não serve repetindo no Brasil. Sim. Quando eu estou no segundo cérebro, eu já sincronizo esses dois. Eu estou no segundo cérebro, estou com o cardíaco, já é mais família, mais amor, mais respeito pelo próximo. Empatia, né? Só que daí eu acendo quando eu vou pro terceiro cérebro, neocórtex. Aí eu tô daqui para cima. Você pode ver que o Kundalini, ele vem fazendo um zigue-zague. A dança que a cobra faz para andar, né? Então, até o cardíaco aqui, quando ele sobe pro primeiro chakra espiritual, aí ele sobe reto, aí ele alinhou. Por quê? Porque esses três é chakra espiritual. Mas daqui para baixo, ele dança. A dança, ou seja, tá em desarmonia. E quando tá em desarmonia, a gente sente dor de garganta, dor de cabeça. Desajusta, né? Desajusta. Estômago doendo. E é uma questão energética. O seu campo áurico, para quem consegue ver, o seu campo áurico, as cores ficam mais densas, mais escuras, né? E vibram diferente, vibram assim uma energia que a pessoa chega perto de alguém que é mais sensível, já vai falar, nossa, a pessoa não quer nem estar perto, sentiu algo ruim, quer sair fora. Ou quando você mesmo chega num evento, tem muita gente, ali você vai deparar com energias diferentes, diversos tipos de energia. Aí você chega, passa mal, daquela virada no estômago, uma ânsia de vômito, você tem que sair fora e procurar um ar diferenciado, uma energia diferente, para você se recompor. Aí você tá e você se adapta logo com aquele ambiente e tal e vai. Mas o impacto que te pegou, sugou a tua energia boa, porque o clima lá estava tão baixo, que quando você chegou com a energia equilibrada, sugou de você. Às vezes você tá até bem descansado e chega num lugar, sai exausto, nem fez nada. Sai quebrada, Então, assim, as pessoas têm modo de dizer vampirismo. Então, assim, esse exemplo que nós falamos aqui é um exemplo do dia a dia corriqueiro, que realmente acontece isso. Agora, você imagina quando trabalha com fogo Kundalini de maneira exacerbada, descontrolada. Que isso quer dizer o quê, gente? Ficar tendo relação sexual com muitas pessoas de diversos tipos de energia, né? Sim. Eu tenho uma formação de 6 anos, eu já estudava antes, durante, depois e até hoje, que esse assunto muito me interessa, que é a força que domina, que é o maior prazer do corpo humano, é o maior prazer do planeta. Não existe prazer igual. Então, o que acontece? Só que a gente se deixa se levar. A gente não tem domínio sobre isso. Então, através desse conhecimento místico, o sangral, por exemplo, sangral significa sangue real. Então, Maria Madalena, Jesus teve essa convivência. Teve uma filha chamada Sara, que significa princesa, entendeu? Então, assim, existem todos. Pode ver que esses livros foram tidos como apócrifos e destituídos da Bíblia, mas tem não diversos, tem na Bíblia, né? Tem diversos profetas. E se você olhar quantos livros tem de quantos profetas na Bíblia, tem conta no dedo. É bem pouquinho. Então, só que cadê os outros? Não escreveram nada? Claro que escreveram. E eu acho que essas destituições, elas vão trazendo uma deturpação na comunicação da Bíblia, né? E tem muitos interesses comerciais, né? Então, por exemplo, tudo que tem no mercado, quem está por cima está governando, está colocando ali do jeito que quer, que você come e consome. E você vai, porque não tem outra opção. Por exemplo, meu filho fala, pai, isso aqui é uma porcaria, porque você trabalha a semana inteira, final de semana você tem que ir lá beber cerveja e ficar lá no bar, no boteco, não sei lá onde. Ah, não, vou ir para outro país. Falei, filho, onde você for, é a mesma coisa, não adianta fugir, porque tá dentro de você, é uma questão de você sair fora disso aqui. E esse menino, ele é muito inteligente, ele tem um QI diferenciado. Tanto que ele digita sem olhar no teclado, 400 teclas no minuto. Muito violento. E se fala uma coisa pra ele assim, ele já tá anos-luz na sua frente. Capta rápido, com poucas conversas, sem falar muito. Com a idade ele tá hoje, Billy? Tá com 28. 28. Pra ter uma consciência dessa, né, de que a vida não é só trabalhar, pagar boleto e ir no barzinho tomar cerveja, já é uma pessoa evoluída. Diferenciado. Ele com 7 para 8 anos de idade, ele olhava assim para as propagandas na televisão, falava assim, pai, eu sei que o cara fez, ele via por trás, e começava a descrever, o cara bolou assim, descrevia, eu falava, nossa, esse moleque tirou isso. Já tinha uma coisa nele assim, diferenciada, ele via as coisas mais a fundo, sabe? Ele tinha uma visão ampliada, e falando de visão ampliada, vamos ampliar a visão para você ver como que é diferente esse senso de observação um pouco mais além. Tem uma mulher na esquina ali, por exemplo, e ela tá com um bebê recém-nascido, e ela tá querendo matar, tá com uma faca. A reação da gente é querer ir lá ajudar a defender, né? Defender a criança, né? Só que vem um anjo no nosso vídeo e fala assim, essa criança é Adolfo Hitler. E agora? Mudou totalmente. Eu vou querer agora ajudar essa mãe a matar.
porque eu vou livrar muita gente de muito transtorno aí, enfim, e de morte. É um trauma universal isso daí, né? Exatamente. Então, o Raul, ele fez isso, ele tentou ampliar a nossa visão, mas acho que não funcionou, né? As pessoas se confundem muito. Ah, maluco, beleza, fumar maconha, tá, ficar doidão. Não. Então, aí entra no assunto que eu acho que é muito pertinente e que as pessoas deturpam muito, que é a OTO, a lei de Telemann e a questão do diabo, né? O diabo é o pai do rock. Sim. Mas ele fazia também uma sátira, né? Com aquele diabo que o povo, né, acha que é, né? De chifrinho vermelho. Isso é da igreja católica. Isso daí ele usava meio que satiricamente, né? Pra tirar um sarro do que o povo pensa que é diabo. Sim, porque diabo é a gente mesmo. Tudo que você vive aqui é um conceito. Por exemplo, o que nós estamos falando aqui do Raul Seixas, pode ser uma verdade, pode ser uma mentira. É só o que a gente está conversando. Não quer dizer que é verdade ou que é mentira. É só o que a gente está conversando. Inclusive, então, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa seu comentário aqui, fala o que você está achando do nosso papo, se você está curtindo, está de acordo aí com as ideias que a gente vem trocando aqui. Se não tiver também, você pode comentar, que é totalmente respeitado aqui, beleza? Se não estiver gostando, mete a lenha aí. Pode meter a lenha, que hate é bom também. Tipo, eu vi um vídeo de uma menininha, ela fala assim, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. E tem eu, que não tô nem aí. E nós não estamos nem aí. Eu não tô nem aí. Pode meter o pau, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Então é o seguinte, o Raul, ele não era um ser normal. O Raul Seixas era um ser totalmente espiritual. E ele sabia, ele tinha total domínio de si mesmo. E ele não se importava com o corpo físico, né? Então, assim, mas ele usou droga, mas ele não sei o quê. Então, assim, a questão de droga é que se você olhar como um ser humano preso num corpo aqui, uma entidade espiritual presa num corpo, é difícil. Imagina uma pessoa luz 100% viver num lugar caótico. Ele veio para ensinar a gente, mas é torturante com uma pessoa dessa. Você vai conversar com alguém e não consegue absorver o raciocínio dele. É difícil. Então, assim, ele se sentia sozinho. Sem contar que, quando estava junto com o Raul e baixava lá a polícia, quem estava junto ia na leva, ia preso. Até que ele foi retirado do país com um convite especial, né, foi baixar nos Estados Unidos. Por quê? Eles chegaram, invadiram o apartamento e pegaram o carapuça na cabeça, algemado, nu no pelo, levaram para um realengo, 5 polícias, e chegaram até a tomar choque nos testículos. Ele até sai lágrima do olho quando ele contou isso. Eu falei assim, negócio muito sério, doeu pra burro. Poxa, e de fato, se tomar choque nos testículos é muito cruel. Mas enfim, na época... Tortura, né? Na época era assim, desse jeito, né? Hoje a tortura é de outro jeito. A gente não fugiu dessa tortura, ela existe de uma maneira mais plástica, né? Você vira escravo, velada. Você vira escravo aí sem perceber que é escravo. Por exemplo, se uma empresa contrata aí, um funcionário vai pagar 3 mil, pro governo vai pagar 5.400. Mas peraí, do que? Não, o Estado tá ganhando. Aí depois você tem que pagar mais 600 conto pro INSS, olha lá. Já sobrou para você bem menos. Aí você vai pagar mais... Desconta do empregador, desconta do funcionário, desconta de todo mundo. Tem uma matéria sobre isso no meu livro. Aí você vai fazer compra, você vai pagar mais 30% do que você vai comprar. Peraí, mas o dinheiro que eu já recebi, eu já paguei imposto. Por que eu tenho que pagar de novo imposto sobre imposto? Imposto em cima de imposto. Puxa vida, aí tipo assim, eu comprei uma casa, eu tenho que pagar imposto na casa que eu já paguei. Eu tenho um carro, eu tenho que pagar um monte de imposto. Ô louco, bicho. Aí peraí, você vê como é fácil ser burro? O meu carro tá na rua, alguém roubou. Ixi, eu não tenho seguro particular. E agora? O governo é obrigado. Eu paguei. Não tá pagando. Tudo que ele exigiu, eu paguei. Quem que é a segurança? Polícia. Ué, se a polícia não dá conta, então, o problema é do governo. Eu quero outro carro. Simples assim, mas é muito fácil. Acho que bem relacionado a isso, você acha aquela música... Sociedade Alternativa. Eu queria estar contente, porque tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável. Isso daqui é ouro de todo. Isso, é aquela coisa... que é a família tradicional brasileira, trabalhando... É bonitinho, dá pipoca macaco, no zoológico. E na missa no domingo. Lê o jornal. Só que isso é uma prisão. Eu tinha um vizinho onde eu estava na tua casa, lá perto de você. A gente era vizinho, gente, olha que máximo. Eu tinha do meu lado, de um lado o Raul Seixas, do outro o Pedro de Lara. Só que ela era chata comigo, viu? Ela não dava nem bom dia pra mim. Ai, meu Deus. Verdade. Eu sou humilde. Ela não me via. Então é o seguinte, ó. Esse vizinho lá, ele daí, bom dia, babá, conversador, sabe? É esse o Pedro de Lara? Não, calma aí, o meu vizinho aqui, vizinho aqui. Ele cumprimentava, né, mas se ele pegasse um jornal pra ler, nossa, cruzava a perninha assim, ficava todo sério assim, não via ninguém, não conhecia ninguém, ficava importante no jornal. Ele se achava importante lendo no jornal, cara, e aquilo dentro de mim eu tirava uma onda. Você se tira o máximo porque tá lendo no jornal. Pelo amor de Deus, como é fácil ser burro? Jornal não diz porra nenhuma, jornal mente. O cowboy fora da lei, pra mentir sozinho eu sou capaz. Pelo amor de Deus. Sozinhos. Eu não leio jornal. Não. Eu não assisto TV aberta de jornal, de Atena, eu não assisto nada. Isso aí é jogar fezes, excremento no seu cérebro. Não faça isso. Adoece a gente, adoece. Lógico. Aqui pagaram, davam assinatura pra mim no jornal. Você teve, não, muito obrigado. Não quero pra quê? Não quero pra nada, eu nem tenho tempo pra isso. Não quero, não. Aí eles desistiram de mim. Teve um cidadão aqui, o cara, Billy,
eu vou com você num restaurante que tem ali em tal lugar, todo cheio de vidro. Eu quero que você, eu pago tudo, quero que você vá lá e quebra, mete o pé, fica louco, vamos tomar cerveja. Vamos fazer Raul Seixas aqui. Vai sair no jornal no dia seguinte. Eu falei, ô bicho, não sou Raul Seixas, não, cara, eu sou só um discípulo, né? E discípulo é qualquer um. Quem segue o Raul certinho, bonitinho, compreende a parte espiritual dele, de maluco beleza, né? Maluco é igual a coragem, beleza, estado de espírito. Então Jesus é um grande maluco beleza. Então quem segue é um discípulo, né? Então assim, talvez eu seja um discípulo mais caracterizado, mas eu sou um discípulo igual a todo mundo. Então assim, não tem nada de especial. Só que o cara queria aparecer. Eu digo, não, cara, não sei só pra Raul. Eu sou só um eterno aprendiz do aluno, eu não posso fazer isso. O cara ficou bravo comigo ainda. Vai fazer o quê? Eu não pude atender ele. E conta do episódio que você foi contratado a fazer uns shows. Ah, sim, aqui, o cara saiu de uma TV, não citar o nome, o cara me viu, ficou doido, apaixonou, não, vou vender, vou já pedi as contas. Eu falei, tá bom. Aí ele vendeu uma meia dúzia de show, recebeu e não me pagou. Fique, rapaz. Na próxima você me paga. Ele vendeu um outro show, ele fez um contrato que a Bandeirante estava por trás, não sei o que, tá, eu assinei, beleza, vamos ver. Eu falei pra ele, mas e o acerto aí, Deus, pode me adiantar uma parte? Não, depois do show eu pago tudo, tá? Isso, gente, para artista, você que tá, sei lá, vai trabalhar com evento, com artista, é inconcebível, viu? O artista precisa receber antes. Senão é muito arriscado para o próprio artista fazer o evento sem ter recebido. Eu já vou chegar no fim, você vai entender já. Aí eu não fui no show. No dia seguinte, autorou e a mídia toda falando que Felicista está querendo imitar o Raul. Não, bicho, não é isso. Vem saber da verdade. Só que eu não me manifestei, fiquei na minha, deixa a mídia falar. Eu tava querendo ser o Raul, não, jamais. Eu nunca quis ser o Raul. O Raul pra mim é o meu mestre e fim de papo. E sou eu dizendo, não é o vizinho. Entendeu? Então, com isso eu aprendi. Qualquer contratante ligava pra mim, daqui 30 dias, daqui 40, não interessa, daqui 1000 dias. 50% agora, se você quiser agenda, senão tchau, obrigado. E no dia do show, até meio-dia. O show é meia-noite, 1h da manhã, mas é meio-dia. Tem que dormir antes do meio-dia. Se não dormir na minha conta, dou 50%, se perdeu 50% do seu dinheiro. E o artista precisa mesmo fazer isso, porque eu trabalhei... Fiquei rígido. Eu trabalhei com eventos, fotografando eventos, né, durante 10 anos, e no início da minha carreira também acontecia isso. A pessoa fala, depois do evento eu te pago. Eu entregava as fotos e muitas vezes... Não paga, pode esquecer. Não. Esse negócio de depois, pode esquecer. Porque gente, é complicado, já tá falando gente, né? Não é ser humano, a gente nem tem mais ser humano na face da Terra. Só tem gente, uma espécie, gato, cachorro, e a gente pode nem comparar porque os animais são mais honestos, tá? Mas infelizmente com a espécie. A gente perdeu o título honorífico, só ficou a ignominia. Então assim, é um saco, de cabeça para baixo. E aí, como você pensa sobre as questões de relacionamento do Raul? Você acha que o Raul foi um marido abusivo? Ele teve 5 esposas, gente. Acho que todas o deixaram, né? Todas, né? Não, o Raul, assim, essa questão de abusivo, como ela colocou, o Raul não é esse cara. Porque abusivo é aquele cara que faz uma tortura psicológica e fica explorando a mulher, não deixa ela embora, nem separa e fica ali. Isso é abusivo, tá abusando da mulher. Então, o Raul não. O Raul era um cara muito na dele, tratava a esposa de maneira normal, era até, às vezes, carinhoso e tal. Só que o que acontece? O Raul, ele não cuidava e não valorizava nem o próprio corpo. Então, ele não tinha nenhuma preocupação com isso. Talvez a parte espiritual dele era tão elevada que acabou atrapalhando esse tipo de relacionamento. Então, assim, pra gente compreender, você só vai compreender quando você estiver na mesma altura. Tipo, como que uma criança de 2 aninhos vai atingir a face de um adulto alto lá em cima, a criança tá aqui embaixo, como é que vai atingir? Ele tem que crescer, não tem? Sim. Então, pra mim entender um comportamento de uma pessoa de um outro planeta, eu preciso estar na mesma altura, senão jamais vou compreender. Então, o Raul, ele às vezes estava com uma esposa aqui, encontrava outra mulher, simplesmente ia, deixava essa pra trás. E ele fez isso, não foi só com uma, não. Isso é uma loucura? Isso é falta de amor ou falta de sentimento? Não. Era o jeito do Raul viver. Por quê? Ele era ele com ele mesmo. Ele não tinha essa coisa. Tanto é que ele fala na Medo da Chuva, né? Que não tinha nenhuma questão de promessa de amor, porque o amor desfaz aquilo que o padre falou. Ele, ao mesmo tempo, tem filosofia, tem poesia na pedra, lá no Medo da Chuva, na praia, chora sozinho, enfim. Então, o que acontece? Nós temos que olhar com o olho novo para poder ver essa questão de família, de pai. Todo mundo tem o seu lado bom, de pai ruim, ou de pai, marido amoroso, enfim, de família. Todo mundo tem. É a dualidade do ser humano. E ele sofria quando as mulheres deixavam ele sem as meninas, né? Sofria porque ele queria ver, e até hoje, quer dizer, até hoje, ele foi embora sem ter contato. Com muitas, acho que as duas, né? As duas que foi para os Estados Unidos, né, que eles são americanas, né? E ele ficou sem ter contato. E a Vivi, filha da Kika, que tá aqui, tem muito apreço pelo pai, acho que inclusive a Kika Seixas, que foi a penúltima, depois teve a... Não, a Kika é a última. A Kika é a última? A última. E aí ela que cuida, né, de toda a carreira póstuma dele. Tanto na época de Marceleza. Por que Marceleza chegou pra galera dele, pra banda, e disse, olha, nós temos que ajudar o Raul. Pô, é o Raul, cara, é do Raulzito. Olha pro cara, é um mendigo, um homem qualquer. Não, o Raul não, esse cara ele não vai morrer assim. Então foi muito bonito a parte de Marcelo Nova. Marcelo Nova tava lançando Camisa de Vênus nessa época, né? E aí cutucou ele e disse, vamos ver meu show, vamos voltar, vamos cantar. E ele pra baixo, assim, como um homem de carne, ele tava se enxergando daquele jeito, porque o corpo não tava reagindo mais, porque tanta
tanto tudo que ele consumia, e que ele já queria mesmo ir embora, ele estava sentindo que ele estava abandonando o corpo de vez. O Marcelo convenceu, ele foi no avião, o Marcelo cutucou ele e disse assim, ô bicho, vamos gravar, né? Aí ele começou. Vamos, já tem aqui, então, o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Olha, Carpinteiro do Universo, o nome da música. Ele está falando de Jesus, né? Uma personagem e ao mesmo tempo dele. Sim. Tem uma música que eu... E as pessoas ainda deturpam a história do Marcelo Nova, dizendo que o Marcelo Nova se aproveitou do Raul. Não. Existe uma possibilidade. Por exemplo, o Marcelo falou, Billy, vamos tocar comigo com o Marceleza? Vamos, prazer tocar com o Marceleza. Eu vou pegar uma carona com sucesso com o Marcelo? Vou, claro que eu vou. E é natural, né? Só que é o seguinte, o Marcelo pegou uma carona com o Raul? Pegou, não. Pegou, mas vamos ver o lado. O Raul tava lá um cão sarnento, abandonado. E aí o que acontece? O Marcelo deu uma força para ele, tanto é que ele foi contratado para 50 shows, ele foi nos 50. E o dinheiro não podia cair na conta do Raul. Porque ele tava lascado. Do jeito que caía, evaporava. Então, North Me Man, baby. O que aconteceu? Quando o Raul resolveu enfiar o pé em todo mundo aqui e pegar uma cara no rabo de um cometa aí pelo planeta, o Marcelo pegou esse dinheiro, que era de Raul. O dinheiro dos 50 shows. Pegou o avião, foi lá, na mãe dele, falou assim, Dona Efigênia, falou assim, esse dinheiro aqui é do Raul. Que mal que eu vou falar do Marcelo Nova? Claro que não. Claro que não. Agora, se não era pra ele, né, falar, morreu, não ficar aqui com a grana. Ele tinha o direito de fazer isso. Tinha o direito. Ele que levantou o Raul. Raul já estava parado na pista, como ele tem uma música não para na pista, mas fisicamente ele já tinha parado na pista. E o Raul deitou para morrer. Ele tomava insulina, não sei se sabe da história do pâncreas. Eu vi em documentários sobre a morte, que ele tinha uma secretária, né, que trabalhava no apartamento dele, e ela que encontrou. A mãe dele mandou a secretária seguir ele desde quando ele saiu da Bahia. Você vai com ele. E foi. Foi um designado. Então, aí, 5 horas da manhã, acho que ela chegou lá e botou a dar um arrozito gelado, né? E foi uma notícia muito triste para quem não esperava isso, né? Mas o Raul saiu feliz daqui, porque ele fez o que ele quis fazer. O Raul, assim... Ele deixou a marca dele nesse planeta. E ele, em momento nenhum, ele valorizava qualquer coisa que você imaginar. Um apartamento, não, mas o apartamento é no centro, sei lá. É uma coisa de nada. Mas tem uma casona, não. Mas tanto é que ele nem a boca, os dentes estavam caindo tudo. Aqui que pegou e foi lá e forçou ele. Arrumar os dentes. Ele não estava nem aí com isso. Por quê? Ele sabia que ele queria ir embora e na hora dele que estava para chegar, ele estava até acelerando isso. Entendeu? Então, assim, Raul era muito livre, embaixador do seu próprio país. Não dizia, não, Raul fazia parte de uma seita, que não sei. Não, mentira. O Raul morreu, Raul Seixismo. A seita de Raul era Raul Seixismo. Ele mesmo fala, as pessoas perguntavam qual é o seu estilo? Raul Seixismo. Entendeu? Então, assim, Raul, ele foi em alguma seita para estudar? Foi igual eu, sou escritor. Quem escreve e estuda místico, essas coisas, poder, magia, se quer ver, ué, estudar. Eu fui para São Paulo, fiquei 6 meses dançando candomblé, aquelas baianas com os vestidão rodando. Rodava, aí eu ficava tão colocado no sofá. Quem tá aí? Eu não digo eu mesmo. Eu já tava vendo, era 2 baianas, eu tava vendo 4, aqueles vestidãozão assim. Mas eu não recebi nada, tava com a minha cabeça preparada. Eu fui lá para estudar e não tem esse negócio. Entendeu? Quando você fecha a porta, não tem nada, energia nenhuma vai, tipo, são energias baixas, né? Tudo é mental, tudo é holográfico. E para você acessar aquilo, você tem que estar na mesma frequência. É um banco de dados, exatamente. É um banco de dados. Por exemplo, você tem um radinho aqui pequenininho, você quer pegar Moscou, você não vai conseguir. Agora, se for no estúdio, uma TV e tal, aí você pega Moscou, o olho fechado, com o pé na costa. Então, uma coisa que a gente não falou foi sobre o projeto dele da Cidade das Estrelas. Sim, Cities de Stars, Cidade das Estrelas. De fato, ele ganhou um terreno. Ele ia mesmo fazer isso. Ia montar em Minas Gerais. Mas daí houve forças maiores, né? Que a Rua chegou ali e disse, não vai acontecer isso. Política, né? Política. Porque ele queria fazer muito isso. E eu pretendo fazer isso um dia. Eu pretendo. Massa. Eu tenho um projeto escrito para uma grande sociedade alternativa. Porque a sociedade alternativa, ela traz um novo ion. Novo tempo, né? Um novo ion é um novo tempo. Então, assim, o que a sociedade alternativa traz como novo ion? Ela traz o despertar para você sacar que tudo isso aqui não te pertence. Você quer ver negócio como que é prova e é real. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Você não é quem você pensa, não é Gabriela, você está Gabriela. Você é um ser espiritual, você é luz, entendeu? Tendo uma experiência humana. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ciclo de luz, somente luz. Aqui embaixo, aqui eu já tenho um ciclo com uma bolinha dentro. Opa, eu já estou yin yang. Mais embaixo já tem o yin yang se misturando. E embaixo eu tenho o yin yang formado. Então eu tenho o corpo físico e tenho aqui em cima a luz. Só que você é esse cara aqui, você desceu daqui de cima. Você está apenas com uma experiência. Então a experiência, então é uma passagem, então passe bem. Só que tipo assim, você não pode fazer mal a ninguém, nem desejar mal a ninguém. Por quê? Com esse princípio, você está ferrando a si mesmo. Por isso que muita gente é doente, porque passa a vida inteira concentrada no mal. Jesus disse, fuja da aparência do mal. O que é isso? Não matar, não roubar? Não. Isso é fogo de baixo. É complicadíssimo fugir da aparência do mal. É muito além disso. Muito além, ó. É não ver o mal, não sentir o mal, não desejar o mal, não estar no mal. Não enfim, falar mal. Nada, absolutamente nada.
E aí, se abster mesmo, totalmente do mal. Né? E fala pra mim se isso é fácil. Não, acho que, sei lá, não é fácil. Humanamente impossível, talvez. Você tem que estar vibrando no mínimo 500, 600 Hz. Que é ali Buda, né? Buda 700. Se você já tiver em 400, 500, 600 Hz, você já está tranquilo, você já está conseguindo se abster disso, você já está numa frequência muito mais elevada do que eu fazendo comum corrente. Entendeu? Então, assim, esse conhecimento de Kundalini e tal, tem 2 músicas que são místicas, que falam dessa questão de magia sexual. Pagando bravo, eu e tu fazendo yoga no banheiro, quero ver você mexer. E noite é uma palavra egípcia que representa a lua, que significa a noite, a mulher, que faz parte do yin yang, né? E Hadid é o sol, né? Então, é o masculino e o feminino. Isso. O sol é o masculino e a lua é o feminino. E Raul coloca na música noite, ele fez uma parceria aqui que eu dei umas pinceladas também. Ele fala: amo a guerra, adoro o fogo, elemento natural do jogo, senhores, jamais me revelarei, eu sou o mistério do sol. Quer dizer, eu sou o mistério do sol, porque o sol e a noite, quando se encontram, tem uma harmonia perfeita, porque como Horus 7, né? Que 7 significa atirar. Então vai vendo, quando ele vem de manhã, são 2 irmãos. Quando ele chega de manhã, ele é à noite. Quando ele chega, eu amo a guerra, adoro o fogo. Então, quando ele chega, quando um chega, um mata o outro. Então ele chega, ele mata o dia, por exemplo. O outro chega, ele mata a noite. Isso. Então ele chega, o sol chega, traz a luz, traz o dia. Aí a lua vem, ela mata o sol, mata o dia, traz a noite. Vida, então, morte, vida. É uma guerra de harmonia. É uma guerra de harmonia. Mas é uma guerra boa, salutar. Entendeu? Então, nessa música existe uma magia que está falando do polo masculino e feminino. Então, o homem é o interruptor, a mulher é a lâmpada. Quando o homem aciona o interruptor, ele ativa a energia que está dormente. Então, tá assim, é noite na sua existência, cuja essência perdeu lugar. Talvez esteja ali pelos cantos, mas está escuro para poder encontrar. Tá no fio, por exemplo, a energia, você não tá vendo? Não. Só que quando eu ativo, eu acendo a mulher. E aí vira visível. Visível, ela materializa. A mulher tem o poder, à noite, tem o poder de trazer ao mundo vida de ambos os sexos, masculino e feminino. Então, quando o homem ativa o positivo na mulher, ela coagula. Ela materializa, ela traz. Que loucura, massa muito legal. Caramba. É muito legal, é profundo. Então é magia sexual. E a gente tem um curso, por exemplo, de massagem tântrica. E não é essas coisas que as pessoas pensam por aí. Nós focamos no lado de medicina, de cura. Então tem 4 níveis. Você não vê ninguém falando desses 4 níveis. E libera 4 hormônios, né? Então o que acontece? Para quem está depressivo, com problema de ansiedade, não dorme, tá a vida totalmente de cabeça para baixo, faz massagem tântrica 2 vezes por semana durante 2, 3 meses. De acordo com a sua necessidade. Você vai ver como que você se liberta de qualquer tipo de problema. Porque não é uma coisa banal, é uma coisa sagrada. Só que as pessoas banalizaram. Na verdade, o sexo desde os primórdios sempre foi uma tabu, coisa, né? Sagrada. Uma coisa sagrada e depois virou tabu. O cristianismo. Virou tabu. A igreja pôs a mão, complicou. Aí a igreja se transformou num dogma de vergonha, um motivo de vergonha, pecado original. Sim. E não é nada disso, não tem nada a ver. O seu corpo é o único bem que te pertence. Sim. Você pode fazer dele o que você quiser. Agora, claro, essa energia existe uma profundidade maior e muito profunda. Eu vou dar uma pincelada. Ela aqui. É até realizadora, Sim, né? Claro. É de criação, a energia da criação. Vou dar uma pincelada aqui para você ter uma ideia de como é perigoso. Ao mesmo tempo que é salutar, pode ser perigoso para quem vai de qualquer jeito e vai com parceiro aqui ou tá ali concomitantemente. O que acontece? Isso, essa parte excessiva que é prejudicial, né? Sim. O que acontece? Por exemplo, nós temos a glândula que todo mundo conhece, glândula pineal. Porém, essa glândula, ela tem 4 partes. Ela tem pineal, pituitária, epífise e hipófise. Bom, 4. Nós temos também a caixa craniana aqui, que se divide em 4 partes, que é os lóbulos, né? Parietal, occipital, enfim. Então, essa glândula, quando a gente recebe energia, porque a pineal, ela faz um processo de captação. É como se fosse um radar humano. Então, uma capta e a outra aqui na parte da frente capta e joga de volta. Capta e joga de volta. Então, é o sentimento e o que eu penso. Então, por exemplo, a minha mente num todo, ela emana energia para o universo. Não importa se é positivo, negativo, bem ou mal. Ela vai. O meu coração traz de volta. Então, a energia taquiônica vai e o meu coração traz energia viril, traz de volta. Feminino traz de volta. Então, olha o ciclo. Por isso que Jesus diz, a boca fala o que está cheio no coração. Eu mandei, mas voltou para mim aqui. Entendeu? Então, assim, o meu universo faz isso. Agora, imagine um universo que todo mundo, numa conexão inconsciente e involuntária, ou voluntária, que tem consciência do que está fazendo, fica emanando essas energias do que está sentindo e pensando. Rede, assim, é uma rede, um emaranhado. Como a dimensão. É interdimensional. Está tudo aqui agora. Eu só não consigo ver, mas está tudo aqui. Já explico sobre isso. Então, o que acontece? A energia sexual do fogo Kundalini, então, quando você está ali fazendo uma prática, seja cônjuge ou namorado, um transeunte que achou, um puteiro, foi lá e fez, o que acontece? Não, isso tem, não existe, né? Meus irmãos mesmo saíram de bar. Eu tirava em casa, eu era criança, falava, vocês estão fedendo pra cacete, fedor, que de cachaça, cigarro, pelo amor de Deus. E aí, essa energia, quando ela chega aqui na glândula, ela se encontra no tronco da abênula, aí o que acontece? Ela se divide, cada parte da glândula, ela aponta para um lóbulo, entendeu? E aí vai alimentar, vai nutrir e vai ter harmonia, uma sincronização, ok. E aí vai nutrir os órgãos das células, tecido. Tem um nervo aqui, central, esse nervo ele trabalha com toda a frequência do corpo, ele passa
intestino, enfim, se porventura eu sofri um desvio dessa energia devido à frequência que eu tive com a pessoa, e Jesus diga com quem tu anda, eu direi quem tu é. Então, de acordo com a frequência da outra pessoa, eu querendo ou não, se eu cheguei aqui no evento, eu já sou baleado por essas energias. Imagina quando eu me plugo. Aí o que acontece? Essa conexão assim, de um corpo só, né? Aí tá os dois corpos que se tornam foi dito, que torna uma só carne. Aí o que acontece? Quando eu plugo, tudo que é meu de bom e de ruim vai para lá. Tudo que é de lá de bom e de ruim vem para cá. Então, é um emaranhado energético, ó, energia eletromagnética. Aí eu carrego isso comigo e a pessoa carrega isso com ela. Aí eu trombo com outro aqui, trombo com outro ali, outro ali. Acho que eu tô nas maravilhas, né? Mas não tá, não. Miasma, aspecto fractal, se plasma no teu campo áurico energético. Você não tá vendo isso, você pode achar uma ignorância, mas isso, infelizmente, é uma verdade universal. Se trata de uma verdade universal, é indiscutível. Não tem como discutir, porque é uma coisa que não está sob a jurisdição do homem. Tanto é que o homem também não pode separar essa questão do fogo, Kundalini, da energia sexual. Não tem como ele tirar isso. É uma coisa que todo mundo tem. Agora, usa como quer. Entendeu? Então, assim, e por isso que Raul diz, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. E isso está em Gálatas 6:7, tá? Então, assim, lei de semeadura. Você planta agora. O povo distorce isso, fala, se é pra fazer o que quer, então vamos arregaçar. Mas não é bem assim, não. Porque, exagerar em tudo. Porque, assim, ó, tudo é energia, frequência e vibração. Então, ao invés de você subir, dependendo do que você faz, você desce. Então, nós temos mineral, temos as plantas, temos o animal e tem o homem. Imagina, você pode descer. Vir um gatinho, um leãozinho, beleza, mas existem outros animais que não são tão legais de descer, né? Mas, enfim. Querendo ou não, isso o Bhagavad Gita ele impõe muito bem isso. E eu acreditando nisso ou não, isso existe, é como as dimensões. Jesus disse assim, afastai-vos de mim, homem de sangue, vós sois de baixo, eu sou de cima. Então, quer dizer, você está na terceira dimensão, eu estou na 11ª, ou na 33ª, você entendeu? Então, tipo assim, nós é um pedaço de carne, e carne não é nada, é como uma bota velha, que rasgou aqui, não quero mais, jogou fora e acabou, comprou outra. Então tem que entender isso. Então, peraí, mas quem é que está dentro do pedaço de carne, que antigamente, 400 anos atrás, os sábios meditavam assim, ó, é uma coisa idiota, né? Mas ele fala, mas quem mexe? Eu só penso. E agora esse daqui, quem foi que fez isso? Eu não fiz nada. Eu só pensei, vou erguer essa mão aqui e mexer esse dedo, ó. Parece uma coisa boba, né? Mas não é não. Entende? Então, existe uma coisa que a gente tem que ter discernimento do que é causa e do que é efeito. E a gente não se observa dessa maneira. Como usar um celular? Tem um irmão no Japão, por exemplo, eu mando um vídeo em tempo real. Ele já tá lá vendo, tô vendo seu vídeo aqui, que legal, não sei o quê. Pô, não tem um fio, não tem uma conexão. Como chegou lá, então, né? Então isso é o quê? São dimensões, um emaranhado que está acontecendo aqui agora e não há distância. Por exemplo, a ciência provou já, isso é científico, vou te falar, tem prova. O cara pegou um RNA, um código do corpo humano, uma molécula, através da água, via celular. Ele mandou para 80 quilômetros um outro celular. O código chegou lá, o código genômico. É DNA. Chegou lá do outro lado. Olha o que a ciência fez. Entendeu? Então, por exemplo, ó, se o telefone pode fazer isso, ou você liga para alguém, tem 1 milhão de telefones na Terra, você liga para uma pessoa, somente aquela pessoa que você ligou vai ouvir falar com você, e você vai ouvir falar com ela. Puta, mas como pode isso? Um emaranhado. A gente não pensa nisso, né? Um emaranhado de números, só uma pessoa que atendeu. Interessante, né? Mas isso, observa, ó, o que é dimensões, pra você entender. Nós estamos na terceira, somos vistos na terceira. Isso é importante de dizer, né? Agora o que acontece? Os animais, a lagarta, o inseto, tá aqui, o mosquito, você tá vendo. Só que eles são lineares, eles estão, visto na terceira dimensão, mas eles existem, eles vibram apenas na primeira. Você não vê o mosquito voar de lado, nem para esquerda, nem para direita, nem da ré. Ele é linear, e dura pouco. Se eu não me engano, acho que é um dia o mosquito, ele morre. Só que se reproduz muito rápido. Eles estão em 2D, eles estão na 2D. Não, linear. Na primeira. Os animais, por sua vez, eles estão na segunda. O gato, o cachorro, o leão, por exemplo, o leão. Nós vamos lá no Serengeti fazer um safari, aí você vê um leão abater um búfalo pesa lá 300 quilos, o animal lá, o leão come 10%, vai comer 30 quilos de carne. Então, veja bem, o homem chega com o freezer, coloca lá, o leão vai estragar sua carne, guarda aqui no freezer, né? O leão faz xixi no freezer e vai embora, ele não entende. Por quê? Ele vive, ele existe na segunda dimensão. Ele é visto na terceira. A consciência dele é limitada naquela dimensão. Exatamente, a frequência dele é ali na segunda, como uma máquina, né? A máquina é para frente e para trás. Você não vê a máquina andar de lado, né? Então, as máquinas também estão na segunda. O homem, por sua vez, ele é visto, está na terceira e ele existe na terceira. Sim. Só que, por sua vez, ele está igual ao leão, igual ao animal, porque ele não consegue discernir a quarta, como eu falei que o telefone está usando o raio-x, raio gama, enfim, televisão, controle remoto. Internet. Um monte de coisa. Transferência de arquivo de dados, que a gente não vê. Tudo isso é quarta dimensão. Quarta dimensão. Então, por exemplo, você tem uma conveniência 24 horas. Qual que é a hora que a porta fecha? Não tem. Então venceu a morte, o tempo representa a morte. Tanto é que na música que a gente outra vez, Raul tem um relógio. Ele mete uma faca no relógio, tipo assim, o relógio marca tempo, né? Eu posso matar o tempo, entendeu? Mas, primeiro eu não vou conseguir, mas suponhamos que se eu matasse o tempo, ele não ia deixar de existir para mim. Eu posso pensar que eu matei, quebrei o relógio e matei o tempo. Não tem como.
entendeu? Uma quarta dimensão do tempo. Sim, então, não tem como fazer isso. Então, o que ocorre? O homem, ele tá igual aos animais, ele não se preocupa, ele não tem interesse, não quer saber, ele não quer evoluir. Aí o que acontece? Igual na época de Jesus, os profetas, como tem gente sábia que vem hoje aqui, que nem o doutor Enéas Carneiro lá, o que fizeram com ele? A mídia colocou ele como um mendigo, um nada. Por quê? Ridicularizou ele, mas o cara é um gênio, é um gênio mesmo. E aí ninguém quis saber dele, porque a mídia acabou com ele. Só que o que o superintendente da Rocha Ascensionada fez? Vou mandar um outro 10 vezes melhor. E nesse ninguém toca. A mídia não toca nele. Dr. Lair Ribeiro. Ele nem sabe disso. Dr. Lair, amo. É um dos meus mestres. Se nós fôssemos falar assim, quem que é o profeta da medicina? Nessa linguagem. Só que assim, sempre que ele aparece, o povo dá umas cacetadas nele. Mas é gente contratada. Não, isso é gente contratada. É pago, tá? Gente pago. Porque ninguém tem altura no Brasil e no planeta. Ele é um escolhido, a parte cognitiva do Dr. Ribeiro, não tem ninguém na Terra que tem igual, não tem ninguém. Eu evolui muito como ser humano, estudando o Lair Ribeiro. Você se cura com o Lair Ribeiro, você se cura. Porque ele é um profeta, essa palavra é antiga, né? Vamos colocar assim, ele é um escolhido para fazer o que ele faz. Então, tá vendo, existem pessoas que veio para certas finalidades, né, foi designado. Só que nós, habitantes transeuntes, habitantes dessa terceira dimensão, a gente não tá nem aí, igual quando tem o celular, e as mídias, o sistema, tá robotizando a gente, porque é isso que eles querem, gente que não pensa, gente que não tem cultura, porque mais fácil de dominar é gado. Se o sistema dá cultura pro povo, o que acontece? Ele perde o poder, porque um povo tem cultura, o povo tem cultura, ele não vai aceitar o que estão fazendo, né? Vão conseguir enxergar, mas infelizmente é assim que acontece. Mas você estava falando do tempo, me ocorreu aqui sobre a Pedra do Sol, que é o calendário dos astecas, né, que eles desenvolveram. Sim. Olha só como eles evoluíram quanto sociedade ser humano, prestando atenção. O dia começa e termina, e essa sequência acontece, e eles foram traçando aquilo para criar um calendário. Sim, então, isso aí é uma inspiração que vem de cima. Alguém ensinou. Exato, não tem como partir de nós que somos meros... Não, você já ouviu falar de Enki e Liu? Não. São dois ETs, que são os caras que dominou ali o paraíso, que na verdade era um laboratório, que esses caras são esteticistas, entendeu? Era um laboratório. Adão existiu? Existiu. Só que os caras modificou, tirou 12, era 12 faixas do DNA, tirou 10 e levou 2. Aí existe uma... De novo, só para eu entender. Adão existiu, ele tinha quantas faixas de DNA? 12. Mas era pra ter? Era pra ter 12. Só que daí esses caras aí que são esteticistas, os caras... Os alienígenas. Tirou, eles não, os dois irmãos, eles não eram do mal. Só que eles enxergaram da maneira seguinte. Assim, eles tiveram um diálogo e falou assim, um era mais guerreiro e o outro já era mais administrador e tal. Mas o mais guerreiro chegou e falou assim, não, vamos deixar, vamos mostrar pra eles, vamos colocar eles tal pra fazer isso e aquilo. O outro falou assim, não, peraí. Essas pessoas, se nós der muita tecnologia pra eles vão acabar com o mundo. Espera, eles não vão desenvolver a parte espiritual, eles vão desenvolver só a parte de conhecimento destrutivo, vamos dizer assim, eles vão se matar. Uhum. Então nós temos que segurar a onda, vamos arrancar as faixas do DNA deles, deixar com 2, e vamos deixar eles evoluir espiritualmente, buscar esse lado. Foi uma ideia até legal, mas acabou com nós, né? Porque nós ficamos presos na gaiola como pássaro, né? A gente não sabe nem o que a gente comeu ontem no jantar. Exato. Não sabe, na maioria. Se você souber que você comeu no jantar, você está de parabéns. Não sabe, não lembra. Por quê? Você não está atento, você não está consciente. Não está consciente, a gente vive no inconsciente. E sempre eu digo, você precisa estar atento para você vigiar a atividade interna da sua mente externa. Por quê? Aí você está isento dessa coisa chamada Matrix. Você está dentro de você, você está contigo mesmo, meu brother. Mas é um desafio. É difícil. É um desafio. Não é fácil, não. Todos os dias eu só peço para Deus estar consciente. Eu quero estar consciente. Mas é difícil, porque o sistema, a mídia, onde quer que você vai, está nas pessoas impregnadas já. Então, assim, as pessoas estão emburrecidas, infelizmente. Nós, não é você, é nós, tá? Todos nós estamos desviados, né? Robotizado, fazendo as coisas no... Só um exemplo, só um exemplo. Enquanto, por exemplo, no nosso Brasil, tá cheio as boates, tá cheio de gente lá se achando gostosão, as meninicos feitinhos e tal, e dança quase nu, e vai lá e faz sexo no meio do povo no salão, acha que tá bagaçando. Ok, olha o que acontece agora. Enquanto nós estamos emburrecidos e bestiados, né, a institucionalização da babaquice está aqui alcançando a gente. Lá na China, as crianças recebem ensinamento de todo tipo de arma, de guerreiro, de samurai. E a visão da China é daqui 20 anos eles terem guerreiros formados e nós temos um monte de boiola. Não só nós, diversos países. Aí o cara chega, um guerreiro chega num homem fraco, todo dançando, gostosinho, achando tal, chega lá um guerreiro, o que o cara vai fazer? Tá morto, cortou a garganta. E o chinês é um bicho desgraçado, o chinês. Eu gosto muito dos orientais, mas a cultura, inclusive, a alimentação. Mas o chinês eles têm uma disciplina que é terrorista. Por exemplo, se ele vinha aqui para matar um homem, foi designado para matar, ele sofreu um acidente, está quase morto. O homem que ele foi designado para matar, por aventura, o cara pega ele, ajuda a recuperar a saúde dele, salva ele. Ainda assim, quando ele estiver forte, ele vai lá e mata o cara. Você pode fazer o que você quiser de bem para ele. Ele não muda. Ele vai lá e te mata depois, na hora certa. É assim que funciona. Porque ele foi treinado assim.
E é uma questão de mente. E de cultura, já vai lá, você vai lá trabalhar nas lojas dos chineses, vai pensa 2 vezes. Porque assim, eles estão tomando, né? A questão da política aí é essa, né? Eles estão tomando. Existe aí, não vou falar o nome aqui, eles vão derrubar teu vídeo. É uma empresa, Tatubaína Preta, eles estão comprando tudo que é fonte de água potável. Imagina o que vai acontecer no futuro. Imagina o que vai acontecer no futuro. Então, e aí por diante, viu? E não é só isso não, tem diversos tipos de manipulação. Por exemplo, nióbio, o Brasil tem 98% do nióbio no Brasil. Acho que é Califórnia, não sei se é Califórnia, não sei, tem um país, esqueci o nome agora, onde que é exatamente. Lá tem 2%, e a cidade é rica só porque tem 2%. Nós temos 98%. Só esses 2 países que tem. Agora imagina, e por que nós não estamos ricos com 98%? Porque tem uma família, também não vou falar o nome, não derruba o seu vídeo, tem uma família que é dono de um banquinho, que é só para brincar de banqueiro. Os caras estão voando, que nem pena no ar de tanto dinheiro. É só para o banquinho, é banco famoso, tá? Mas só para disfarçar, é banqueiro. Então, tudo isso, gente, todas essas questões que alienam a gente, o Raul tinha a ideia de quebrar o sistema de dentro do sistema, né? Sim, sim. Tanto é que ele fala, eu tinha medo do seu medo do que faço, medo de cair no laço que você me preparou. Entendeu? Por quê? O sistema prepara laço para você o tempo inteiro. Só que o Raul coloca igual Jesus, parado, né? Se você tiver, como diz meu irmão, se tiver catilogia, você vai entender, senão, o que é uma catilogia? Catilogia diz com quem tu anda, eu diria quem tu é, é uma catilogia. Meu irmão deu uma catilogia assim, similar a essa. Tem um passarinho famoso, chama trinca-ferros, que é caro pra burro. Aí fala assim, passarinho trinca-ferro, que anda com o João de Barro, logo vira servente pedreiro. Vira pedreiro mesmo. Não, vira servente, não é nem servente e pedreiro. Isso é uma catilogia. E aí, ele fez isso, né? Porque ele estava muito envolvido com as mídias. Sim. E trabalhando contra o sistema que manipula a gente. Então o cara foi incrível. Sim, o tempo todo. E ao mesmo tempo um lado espiritual, que as pessoas, até o próprio povo ali, que da época dele, que eram cantores, artistas de modo geral, todos, né? Caetano, Gil, enfim, esse povo todo. Ficava sem compreender, Raul. Porque era totalmente diferente deles. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Eu acho que muito poucas pessoas na época compreendiam de verdade, né? Mas era algo que tocava a essência de todo mundo. Toca porque é espiritual. Quando o Raul trouxe, a essência do Raul que ele trouxe para nós, é uma verdade universal. Quando é uma verdade universal, você passa a gostar. Sem nem ter consciência do que é aquilo. Sem saber o que está acontecendo. É legal estar perto daquilo. Porque, por exemplo, como é que funciona? Ele foi expulso do Brasil. Eu estava numa rua chamada Greenwich Village, uma casa de barato, madeira, cheia de barato. Ele fala. Aí o disco andou, estourou só assim, a música Gita é Deus. Ele lá e o disco estourando aqui no Brasil. A música Gita é Deus. Tanto é que o livro Bhagavad Gita, de onde ele tirou essa música, o canto do Senhor como ele é, quer dizer, Deus, né? O canto de Deus como ele é, não tem nada, não tá disfarçado, tá reto ali, do jeito que é. E tem uma passagem lá que é igualzinha 2.000 anos atrás. O livro é de 5.000 anos atrás. Jesus está aqui há 2.000 anos atrás. Ó. O Bhagavad Gita é de 5.000 anos atrás, mais antigo que a Bíblia. Mais antigo, 3.000 anos para trás. A Bíblia veio depois, 3.000 anos para frente. Então nós temos 2.000 anos para trás, tem Jesus. Jesus diz assim, de 1.000 que me busca, 1 me alcança. De 1.000 que me alcança, 1 me segue. De 1.000 que me segue, 1 é meu. Lá atrás ele já tinha falado a mesma língua, que é o mesmo espírito. Então é uma métrica que vai, é tipo um funil. Só mudou um pouquinho as palavras no Bhagavad Gita, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Incrível, né? De 1.000 que atenta, ele usou termos diferentes, mas é a mesma coisa. E ele colocou 1.000 também. Está nos meus livros, você tem assim, essas duas colocações, tanto porque eu li a Bíblia, estudei a Bíblia no Evangelho, e o livro Bhagavad Gita concomitantemente. Uma página aqui, outra página aqui, uma folha aqui, uma folha aqui. Até acabar. Acabou, voltei 7 vezes consecutiva. Nossa, Bíblia e Bhagavad Gita. Junto. Que o Bhagavad Gita, ele é a Bíblia da Índia, né? Então, aí eu estudei a Bíblia, o livro Bhagavad Gita. Concomitantemente, né? Uma folha daqui da Bíblia, uma folha do Bhagavad Gita. De novo, uma folha aqui, uma folha aqui. E o livro Bhagavad Gita tem quase 1.000 páginas. É a Bíblia da Índia. E é original. E esse livro ele foi confeccionado em 71. Ele está inteiro na íntegra. Capa dura, tá? Um livro muito interessante, original. E a história desse livro é muito engraçada, que eu encontrei o cara que tinha esse livro, ele não tinha lido o livro ainda. E eu falei, me vende, o cara insisti por uns 3 meses, e o cara não quis vender. E aí acho que ele ficou curioso e foi ler o livro. Porque ele nunca tinha lido, foi ler. Ele tinha por ter o livro, porque era tão legal. Quando ele pegou o livro, olhou, deu uma olhada assim, não achou muito interessante, ele não entendeu e ele deixou. É como eu mostrei um interesse tremendo e fiquei... Você queria pra você, de qualquer jeito. Aí ele falou, eu vou ver esse negócio nesse tempo. Foi interessante, esse cara tá louco pelo livro, né? Ele foi ler e pirou. Foi parar no hospício. Ficou meses no hospício. Aí, depois que ele saiu, ele ficou com medo do livro. E ele foi me visitar. Certo dia, ele viu 2 guitarras no sofá encostadas, e apaixonou por uma guitarra. Eu digo, vendo, mas eu troco no livro. Ele falou, na orelha? Eu falei, na orelha, pau. Ele falou, tá feito. Peguei na mão dele, peguei a guitarra, falei, vamos buscar agora. Quanto valia a sua guitarra? Uns 3.200.
Você falou isso no Bhagavad Gita. Era uma guitarra simples, né? Por exemplo, as guitarras que a gente tem hoje, né? Então, assim... e aí o cara pirou, você acha que por quê? Por falta de quê? De conhecimento espiritual. Porque é uma guerra fratricida entre ambos, né? Então, assim, o mestre e o discípulo. Mas esse mestre e o discípulo, ele tá dentro da gente. Que tem uma passagem do samurai, no samurai chinês, que ele fica brigando dentro dele, esse negócio de bem e de mal, céu e inferno. Aí ele chega no samurai superior, o mestre dele, diz assim, diga-me, grande sábio, o que é o céu e o inferno, né? E ele não sabia, né? O seu membro ali, inferior ao mestre, não sabia. E ele já começou a dar uma lição para eles, uma aula, né? E começou, não vou ensinar você é um velho nojento, você tem uma espada enferrujada, você é uma vergonha para a classe do samurai, enfim, falou um monte de coisa, lixo tóxico. O cara. E ele foi ficando nervoso, e já foi levar a mão, ele ia degolar o sábio, tão nervoso que ele ficou, o sábio pôs a mão nele assim e disse assim, isso é o inferno. Aí ele entendeu que ele estava em lição e reconheceu isso e caiu de joelho, reverenciando o mestre, né? Gratidão, e se acalmou. Sabe, colocou a mão no ombro dele e disse, isso é o céu. Então, assim, céu e inferno é um conceito. Não existe céu e inferno. O que existe é dimensões, como a gente viu há pouco. Então, aonde eu estou vibrando, de acordo com a minha energia, frequência e vibração, eu alcanço onde eu estou. Se eu vibrar igual um inseto linear, eu existo como um inseto. Uhum. Se eu vibrar como um animal na segunda dimensão, eu não faço. Meu cérebro alcança como um animal. Então, se eu vibro só como um homem, comum e corrente, eu não passo a terceira dimensão, eu estou frequenciando aqui. Agora, se eu já consigo entender um pouco mais da quarta, da quinta, já consigo ter uma percepção cognitiva mais aguçada, opa, eu estou ativando aqui o meu cérebro mesolímbico, eu já estou mais avante, eu estou usando meus chakras espirituais, estou em sincronização com aquilo que eu penso, sinto, falo e faço. Há uma congruência, né? Estou concatenado. Então, é diferente de você estar na sociedade como um transeunte comum em qualquer. Não, você já está mais diferenciado, porque você estudou, você foi lá, buscou, porque se você não tem a sua própria verdade de enxergar o universo, você é obrigado a servir alguém, entendeu? Viver e respeitar a verdade alheia de alguém. Então, assim, faça como o Raul, seja um ser diferenciado. Faça como, por exemplo, o Dr. Léo Ribeiro, que é um cara que vai lá fora e traz para nós aqui, coisa que vai chegar aqui dentro da medicina, 10 anos depois. Quem estuda com o Raul, ou com o Léo Ribeiro, uma palestra dele é 15 pau. Tem uma palestra. Eu fui numa palestra, tinha 400 pessoas, pagando 15 mil. Ele tem um treinamento, um evento muito que bom, chama, acho que Rebirth, Renascimento. Vale a pena. Que é imersivo. Nossa, isso deve ser sensacional, muito de vontade. É incrível. Ele é muito inteligente. Na Terra não tem ninguém. Pode pegar 1000 médicos. E se você não curte Larry Ribeiro, pode dar hate aqui em nós também. O importante é comentar, dar engajamento aqui pro vídeo. E no fundo é o seguinte, eu sou como Raulzito. Ele vive me cobrando isso. Pra mim não torcer pra nem a flor, nem pra flor e nem pra espada. Eu não pertenço. Eu sou um membro da sociedade alternativa e a gente acaba se tornando embaixador do próprio país. E a gente afirma, quem quer que seja, que as mãos sobre mim vai governar. É um usurpador, um tirano, declara meu inimigo. Porque nós somos livres. Uma vez que você aprende a ser membro da sociedade alternativa, você é livre. Você é dono da sua verdade. Entendeu? E aí no seu livro escrito A Sociedade Alternativa Como Ele Queria, a ideia principal gira em torno disso, você se governar, você é o seu próprio Deus, seu próprio governador, é isso? Sim, você ser dono da sua própria essência, você não acreditar mais em verdades absolutas e principalmente, a essência de tudo isso que a gente traz no livro é você entrar e conhecer quem você é, para você viver a sua verdade, a sua essência. Não ficar à mercê da opinião do outro. Porque para você não correr o risco de viver numa felicidade falsa, calcada em tristezas alheias. Porque quando você tem esse direito de fazer isso, né? Eu até coloco de uma maneira... Direito de fazer o que você tem esse direito. Só que assim, quando você pega esse direito de viver felicidades, momentos, comprar calcada em tristezas alheias, o que acontece? Você perde o direito da sua liberdade. Por quê? Você está privando alguém, você está forçando, colocando. E as pessoas no Brasil, sabe aquele jeitinho brasileiro? Sempre tende a querer tirar proveito do outro. Sempre. Isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque a lei de causa e efeito, vai te pegar. Você pode ganhar aqui, ó. Mas vai fazer isso aqui, a energia vai fazer isso. Uma hora a conta chega. Você vai encontrar alguém que vai dar um tombo dobrado aqui, ó. Então não faça isso. Seja honesto, faça o bem, seja bom. Esse é o legado de Raul também, né? Legado de Raul. Você vê que interessante? Principalmente os evangélicos. Fala que Raul é do capeta, fez pacto com o diabo, não sei o quê. Peraí, qual mal Raul fez pra alguém? Qual mal Raul fez? Tem alguém na Terra que Raul fez mal? Tem ninguém, né? Vai ver agora a história dos pastores. Quantos mal foi feito aí? Existia só uma igreja, só uma religião. Quem estava por trás são os cabeças, draco-reptilianos. Então o que acontece? Que estão aí num país que não tem nome de país, tá? Então, ok, você já entendeu. Esses caras que observaram, falaram, pô, essa igreja está crescendo muito, a terra inteira, se um dia voltar contra nós, tá morto, não dá conta, vamos fazer o seguinte, vamos criar outras, colocar contra essa.
para quebrar grupos pequenos para nós administrar. Se esse grupo aqui virar contra nós acaba com ele rapidinho. Essa tonelada toda aqui não dá, mas vamos quebrar ele aqui, ó, isso é inteligentíssimo. A gente quebra e no fim não deu outra, deu certo. A gente manipula com maior facilidade. E aí vira aquela batalha religiosa, né? Uma religião, tipo, todo mundo é cristão, mas tem outra vertente que acaba todo mundo brigando. E religião não leva a lugar nenhum. Religião serve assim, ó. Tem um cara drogado que tá lá se matando, prostituindo e tá vindo na calçada. A religião serve pra esse cara. Por quê? Ela vai impor normas, que esse cara vai sair do mundo que ele tá, que tá ruim pra ele, não tá bom. Concordo com a igreja, com a religião aqui. Aí vai ajudar, vai subir, vai chegar aqui, ok. Agora, ele já vai precisar de outro mecanismo, outra instituição, que eleve ele um pouco mais acima. Porque aqui, deu. Ele melhorou a qualidade de vida dele? Melhorou, mudou. Mas e agora? Ele não vai ficar estagnado. Porque ele já tinha um espírito aguçador nele que levou ele pra merda. Desculpa aí a palavra, mas é fogo de baixo. O que acontece? Ele vai querer continuar, porque o fogo que tá nele é um fogo que derrubou ele. Esse mesmo fogo vai querer derrubar ele de novo, ou pra cima ou pra baixo. Tem que estar sempre dentro de um segmento ali pra ser controlado. Tem que crescer. Se não crescer, ele cai de novo. Ele vai falar, essa merda aqui não presta. E de fato, porque não tem mais, entendeu? Pra ele, perdeu o sentido. Então, é igual, por exemplo, você quer ver o amor. Vamos supor, somos cônjuges, amor. Eu não amo o cônjuge. Eu amo as minhas ideias que eu encontrei em você. É um espelho. Quando eu perco essas ideias em você, eu deixo de te amar. Então, quer dizer, então eu não amava você. Eu amava as minhas ideias que eu encontrei em você. Quando você pensa em mudar, que saiu das minhas ideias, então eu perdi interesse, entendeu? Mas tipo assim, mas aquela pessoa é super bonita. Eu não tô amando a pessoa. Eu quero pegar uma carona com aquela pessoa bonita. Eu quero me espelhar nela. Sucesso, tudo. Eu quero ser amiga daquela pessoa. Eu tô apaixonado pelo sucesso que ela tem. Eu quero me encostar, pegar uma carona. É a admiração. Exatamente. Né? Então, se o amor tá, ó, muito longe. Tanto é que a lua de mel, isso é vinculado com a religião. Antigamente, quando o homem caiu, ainda existia um mecanismo, nós tínhamos um campo áurico, 100% de consciência, então havia, quando ia gerar filhos, e aí entra a Kundalini, a alquimia sexual, quando ia gerar filho, ia para um lugar, procurava um anjo, que tinha ali naquele lugar, que se manifestava, eles viajavam, o cônjuge, o casal viajava, aí lá, era vigiado pelo anjo para derramar uma gota, o suficiente para a inseminação. Não desperdiçava, porque esfolia muito mineral, muito suprimento, e por isso que você acelera o seu processo de envelhecimento. Então, aí, ok, derramava uma gota e vinha, estava satisfeito. Não tinha essa loba libidinagem que temos hoje. Então a gente faz que pesado, não sei o quê. Tá descendo. Tá se acabando, não tá nem vendo. E acha que tá gostoso. Tá. Só que quando termina é curto e rápido. Quando termina, tá morto, a energia tá fraco, tá esgotado. Por quê? Só quer dormir agora, porque ele jogou fora, espoliou. Então se tivesse sido um pouco mais inteligente, guardava, transmutava, não desperdiçava, porque você não faz um filho físico, você podia fazer um filho espiritual. Só que você jogou um monte de filho fora. Você jogou vida fora, que é a vida sua, que é célula sua, mineral seu, como o osso, por exemplo. Tem até uma cultura aí que fala, não, toma cálcio, suplementação, cálcio, o osso é feito de cálcio. Não, conversa que foi dormir, isso é ciência errada. O osso é feito de minerais. Por isso que nós, mais uns 50 anos atrás, não tinha doença do osso. Hoje tem por quê? Muito refrigerante, muito açúcar, que baixa o pH, legal, baixa o pH do sangue, e aí o corpo genomicamente vai agir, ele vai falar, opa, tem que mineralizar o sangue para poder subir o pH, ele arranca onde tem dente, crânio, tudo quanto é osso, onde tem osso, ele arranca o mineral, vai mineralizar o sangue para subir o pH. É assim que funciona a medicina genômica, que é a programação de Deus. Então você imagina, a gente vive na cidade de cabeça para baixo, tá errado, porque falta de cultura, tá escrito, é bíblico, né? Não sou religioso, pelo amor de Deus, eu estudo a Bíblia. Tá escrito, por falta de conhecimento, meu povo padece. Por falta de conhecimento, meu povo perece ou padece. E é isso. E se você olhar logo no começo, foi dito, não desça. E os espíritos mais evoluídos, que tem anjo, arcanjo, querubim, não tem? A gente era um anjinho ali. Não vou descer, eu sou um anjo, depois eu jogo o corpo fora e volto. Eu tenho capacidade para isso. De fato eu tinha. Mas ficou que um pássaro preso na gaiola. Caiu na mão dos esteticistas lá, os donos do mundo que hoje encabeça, que são correntes desses caras, que são híbridos, né? Aí acontece, ficamos presos, não conseguimos, perdemos a consciência, não conseguimos mais voltar. Caímos na Arapuca, como o Raul da cidade de Thor, uma música. Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Entendeu? Então, assim, o que foi dito lá para nós no início? Falou, se você descer, você vai ter que ter bolsa vitelínica para gerar filhos, vai dor no parto, vai sair sangue, vai sofrer, você vai ter que trabalhar com medo do suor, seu rosto, tudo isso. Então alguém avisou, mas a gente quis, e agora tá lá carpindo para poder comer comida. Não precisava comer comida, era energia. Tanto é que tem um livro de uma artista aí, esqueci o nome dela agora, mas se você for no Google digitar lá, Viver de Luz, ela vai aparecer. Você baixa o PDF, é gratuito, para viver só de luz. Eu já fiquei 15 dias sem comer nada, água, ar e luz. Existe mesmo alguns retiros que trabalham dessa forma, né? Com meditação e alimentação. Eu pratico muito isso em mim. Só que assim, quando você está com alguém que tem hábitos diferentes,
fica um pouco mais difícil, porque você acaba, né, abrindo. Mas assim, eu ainda como pouco, muito pouco. E quando eu voltei dessa experiência que eu fiz de 15 dias, eu como uma vez só por dia. Então, assim, no jantar, para não dizer que eu não comi com elas para participar do jantar, faz uma sopinha, um caldinho, bem um tchauanzinho, um tantinho assim, como um caldinho ali, só para dizer que não participou na mesa. Para fazer essa parte mais cultural. Mas quando eu tava sozinho, eu só comia. Quando eu tava sozinho, eu comia 4 horas da tarde, 16 horas. Só tomava um café de manhã, umas 7 horas, e 16 horas eu comia, pronto, acabou. É só isso. Mas eu fiquei 15 dias, minha mãe chegava, valeu, minha senhora, esse menino vai ter. Nada. Entendeu? E eu gosto de experiência, e comigo mesmo. Sim. Explorar pra você ver até onde você pode ir. Como Raul, né, ele vivia de experiência, e essas coisas de ninguém falar, não, é muito fácil você subestimar, julgar, né? Raul fez isso, fez pacto do diabo, Raul prova o diabo, não sei o quê. Não, ele só foi estudar, né? Porque tá lá um negócio que ele não conhece, eu quero ver como é que é isso. Tem gente falando. Só que curiosidade, né? Como tudo é um conceito do bem e do mal dentro da gente, no coração, a boca fala que tá cheia aqui. Então o que acontece? Vamos pegar Adolf Hitler. Adolf Hitler fez o que fez, todo mundo sabe, sem repetir. Então o que acontece? Só que tá na cabeça dele. Enquanto ele tá fazendo aquilo, enquanto ele existe. Quando ele morreu, não tem mais ninguém fazendo o que ele fazia. Então, quer dizer, se o diabo tava nele, o diabo morreu. Pra você ver que não existe, como que não existe o diabo. O diabo é uma manifestação minha, do homem. Quando eu tô agindo de tal maneira. Mas a força que eu estou utilizando, a vida, é de Deus, porque não existe dois deuses, um só. É livre-arbítrio. O sol nasce e brilha para todos. É igual. Então não tem esse negócio, por exemplo, o cara ali matou o vizinho, não vai ter mais sol para ele? Não, o sol vai nascer e iluminar para todos, vai dar luz para todo mundo, e vida e saúde. A mesma coisa, essa luz que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, essa luz já é a vida que está em nós. Agora você usa como quer. Por exemplo, tem uma faca na cozinha, você está cortando legumes, está fazendo um bom jantar. Ok, todo mundo jantou, foi maravilhoso. Mas no dia seguinte ficou nervoso, pegou aquela faca e matou uma pessoa. Então a faca é boa ou ruim, né? A faca tem culpa de quê? Nenhuma. Então, agora Deus, você quer ver interessante? Deus, por ser um ser superior, ele não conhece nada além de si mesmo, porque Deus é tudo, como está na música Gita. Eu sou isso, aquilo, sou tudo. De fato, é isso mesmo. Por quê? Ele não se preocupa nem comigo, nem com ela, porque ele está além disso. Isso aqui para Deus não é nada, não é nada. É a consciência de Deus, consciência eterna, tendo uma experiência temporária. Só que é o seguinte, vamos pegar o oceano. Olha que interessante, você vai ouvir agora. Nós temos o oceano aqui. O oceano é um todo, essa barca, a vida dos peixes, enfim. Só que aí vamos pegar as ondas. As ondas representam o nosso corpo físico. E essas ondas, ela tem vida curta. Ela levanta, bate na pedra, morre e volta para a água. Então observa. Do mesmo jeito que a onda levantou, bateu, morreu e voltou, você acha que o oceano ficou preocupado com a onda? Não. Você achou que foi uma ondinha, não, o oceano continuou calmo, lento na dele, tranquilo. Primeiro porque não tem para onda ir. Ela vai ter que retornar. Então, o oceano não pertence nem a flor nem a espada. Então agora o oceano é Deus. A onda é nós, nosso corpo físico, tridimensional, trissômico. O que Deus tem a ver com a onda, com o efeito? A onda é o efeito, o oceano é a causa. Deus é o oceano, nós somos esses efeitos. E não tem como a onda Pra lugar nenhum. Não tem como a onda ser uma coisa à parte do oceano. Não faz tem. Parte, igual a gente, que é o todo que está em tudo. Exatamente. Como o Raul fala na música. O Deus somos todos nós. O Raul fala assim na música, exatamente. O Raul fala assim, ó. É Deus falando, mas não é eu. É você, é cada um de nós. Olha que interessante. Só não entende quem não quer. Entendeu? Então o oceano é Deus, num todo, representando a onda, com seus efeitos de nascer e morrer, como nós nasce e morre na carne. Porém, com o oceano não aconteceu nada. Com o espírito, não aconteceu nada. De novo, vou dar outro exemplo, ó. Duas observas. Primeiro, se eu chamar o eletricista, o Brad é novo, chama o eletricista, ele vai chegar aqui e falar assim, mas cadê essa energia? Não, eu não trabalho com o que eu não vejo, tem que ver. Pega a mala, vai embora? Não. Ele chega, faz o serviço dele, vai embora. Crente que vai funcionar. Ele não tá vendo, mas ele tá 100%. Tem certeza. Absoluta. Ele sabe que existe. Aí a conexão vem lá fora, na externa, o provedor vem lá e conecta, acende. Opa, perfeito. Ué, o cara trabalhou alguma coisa que ele não viu, porque ele sabe que existe. Ok. Então, se eu derrubar um prédio agora de uma cidade, o que aconteceu com a energia do provedor lá, concessionária? Derrubei um prédio inteiro, aconteceu? Nada. Ela continua lá fazendo o serviço dela. Certo, eu derrubei 1000 prédios, aconteceu? Nada. Derrubei a cidade inteira. Nada. Ok. E agora eu levanto um prédio? Ilumina. Eu levanto uma cidade? Ilumina. Derruba um corpo. Aconteceu com o espírito? Nada. Derruba 1000 corpos? Nada. Eu levanto 1000 corpos? Aí, ilumina. Então, olha como é simples de entender, gente. É que o grande problema tem muitas interferências, como as da igreja, mas cabe a nós, a cada um, pensar e analisar tudo isso, né? O problema é energia, frequência e vibração. Então, assim, a minha energia, ela precisa estar em congruência, estar conectada, ela tem que estar inerente àquilo que eu almejo como vida eterna, como luz. Se eu não me dou importância para isso, bom, então, peraí. Se eu não tenho nenhum plano para me despertar espiritualmente, qual é a diferença da minha pessoa que não estou nem aí pro espírito? Só vivo aqui agora na carne, e beber, comer, sofá, e dorme que nem um animal, e acorda no dia pensando em comer e beber. Qual é a diferença de mim para um corpo morto? A única diferença é que eu me mexo. Eu estou conseguindo me mexer. Eu vou ali e vem aqui. O corpo morto não se mexe.
Por isso Jesus disse: deixe que os seus mortos enterrem os seus mortos. Por quê? Não tem diferença nenhuma do que mexe, do que anda, pro que está morto. Então se você se acha um cidadão religioso que crê em Deus, procura despertar espiritualmente. Senão, infelizmente, você está como os mortos na frase de Jesus, enterrando os seus mortos, infelizmente. É isso aí, meu amigo Billy Seixas. Vamos encerrando. Você tem mais alguma colocação final? Algo mais que você queira dizer? Depois dessa mensagem final aqui, acho que nem precisa, né? Ai, foi maravilhoso. Muito obrigada pela entrevista. Você é incrível. Pessoal, valeu por terem ficado aqui até o final com a gente. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau.